Os eventos começaram a ocorrer em um hotel caro em Shanxi, onde uma garota se dirigiu a Xu Shen, perguntando se ele se lembrava do que ela havia lhe dito. Um pouco constrangido, o genro da família Song decidiu perguntar o que a moça estava dizendo. Afinal, ela ficou indignada com esse comportamento, pois, afinal de contas, eles já estavam casados há 5 anos, e era preciso lembrar que hoje, em sua festa de aniversário, ele estaria em uma situação muito perigosa. Essa garota era Song Xiu, ou senhorita Song Jinsan, e ela daria dinheiro a Shonshu, e ele teria que sair de Chongqing e se esconder. De qualquer forma, o personagem principal não queria ouvir a conversa e, enquanto sua esposa falava, ele adormeceu imediatamente porque era muito chato. Enquanto isso, o mordomo da família Song, Song Ho-hai, abriu a porta do carro para a garota, e ela só queria que seu marido dormisse no carro. Assim que a terceira filha da família Song foi vista não muito longe de um hotel caro, todos os paparazzi começaram imediatamente a tirar fotos dela, considerando-a uma beleza incrível. A pequena dama conhecida convidou celebridades de todas as esferas da vida para seu aniversário e hoje algo grande iria acontecer. Além disso, os paparazzi viram um homem no carro e imediatamente perceberam que era Xu Shen, o marido da senhorita Song Jinsan. Ninguém podia acreditar que eles ainda estavam juntos, porque todos pensavam que ele era um idiota. Havia também um estranho pingente pendurado no pescoço do personagem principal, como se tivesse propriedades mágicas, porque era incomum. Ao mesmo tempo, no hotel, alguém gritou que a família Song havia passado por maus bocados nos últimos 5 anos. No fim das contas, era o chefe da família Song, Song Xinyan, que disse que as coisas estavam indo bem, porque o tolo Xu Shen teve muita sorte. Até Zhang Yonggu observou que foi somente graças a essa sorte que a família Song conseguiu ressurgir dos mortos nesses 5 anos. De qualquer forma, todos entendiam que, assim que a hora da escuridão chegasse hoje, a sorte de Xu Shen acabaria e, quando acabasse, o casamento dele chegaria ao fim. O gentil chefe da família se desculpou com a garota nos últimos 5 anos, mas logo ela não precisará mais ficar com esse cara idiota. A garota tímida explicou ao pai que eles não deveriam dar muita importância a um pequeno problema, pois poderiam simplesmente deixar Xu Shen ir embora, e o pai, por sua vez, disse que estava fazendo tudo isso apenas para o bem da filha. Todos na cidade sabiam que Song tinha sido um genro tolo por 5 anos. Hoje ela teve que romper seu casamento com o Xu Shen na frente de toda a cidade, e Song Jinsan também deveria saber que o jovem mestre da corte imperial já tinha gostado dela. Se a família deles entrasse em contato com uma das maiores famílias da cidade de Chongqing, ela se tornaria bem-sucedida em pouco tempo. Ao mesmo tempo, Song se sentiu extremamente desconfortável ao perceber que se tratava do mestre sênior da empresa da corte imperial e que seu nome era Isha Orhan. De repente, o mesmo jovem mestre da corte imperial chegou e estava muito próximo do hotel. Esse cara era o orgulho da comunidade empresarial, além de ser um homem incrivelmente bonito e filho de uma grande família. Todas as moças eram loucas por ele e não entendiam por que Song Jiansa não se casava com o Sr. Isha Orhan. O presunçoso percebeu imediatamente o jovem misterioso que estava dormindo no carro e perguntou ao gerente quem era. O insolente foi imediatamente informado de que se tratava do genro da família Song, Xu Shen. Por isso, ele teve que ser acordado porque Isha Orhan queria cumprimentá-lo. Os criados imediatamente se aproximaram do rapaz e começaram a acordá-lo, chamando-o de idiota. Não importava o quanto pressionassem, Xu Shen continuava dormindo e nem pensava em acordar. Os gerentes arrogantes acreditam que somente os porcos dormem tão profundamente, e esse idiota dorme como um porco bem alimentado. O herói, por sua vez, nem suspeitou de nada e continuou a dormir tranquilamente no carro. Isha Orhan começou a sair, embora ele esperasse conversar com esse idiota. De repente, parte do medalhão do protagonista começou a voar em uma direção desconhecida. Essa direção acabou sendo a parte de trás da cabeça do cara arrogante que ousou acordar a inocente Xu Shen. Como se nada tivesse acontecido, o herói saiu do carro, dizendo que seu nome era Xu Shen. Em seguida, perguntou o que poderia fazer pelo jovem mestre Isha Orhan, mostrando sua superioridade. O desavisado homem insolente ficou surpreso, pois não tinha ideia do que o aguardava em seguida. Os criados começaram a se indignar, perguntando ao excêntrico por que ele ousava jogar algo no mestre. No fim das contas, Isha Orhan sabia que Song Shen não havia dito uma palavra sequer desde que se tornou membro da família Song. Isso fez com que os gerentes rissem ainda mais. E já que ele é tão lamentável, Xiaolian quis lhe dizer o que ele não entende. Hoje à noite, seu status de genro da família Song chegará ao fim, e sua famosa esposinha se tornará a mulher do jovem mestre. Sorrindo arrogantemente, Isha Orhan queria perguntar ao herói se ele entendia o que estava lhe dizendo ou se era completamente estúpido. Durante todo esse tempo, o herói continuou em silêncio,
E o homem insolente não prestou atenção a isso, depois do que começou a sair gradualmente. De repente, o rapaz perguntou se ele era realmente considerado um tolo. No fim das contas, há 5 anos ele aprendeu a arte da magia e pensou que poderia se tornar famoso por suas habilidades. Mas não percebeu que, quando aprendeu o supressor de almas, ele acidentalmente saiu do controle e trancou suas almas e seu poder. Nessa época, ele foi atropelado pelo carro de Song Yan, e foi assim que acabou na família Song, onde viveu por 5 anos. Depois de 5 anos sendo um tolo, hoje ele será abandonado e se tornará motivo de chacota para toda a cidade, apesar do fato de que todos ali queriam expulsá-lo há muito tempo. Song Yan parecia ser a única pessoa que não queria desistir dele, porque a garota o protegeu de todas as adversidades, bem como de sua família. Ele conseguiu uma boa esposa por um motivo, pois ela o protegeu silenciosamente por 5 anos. E agora era a vez de Xu Shen proteger sua própria esposa. Ao sair do carro, alguém imediatamente se voltou para o herói, chamando-o de genro estúpido, porque hoje ele deveria se tornar a estrela mais importante. Era Song Qingping, primo de Song Yan, e ele disse que estavam procurando Xu Shen em todos os lugares. Acho que ele é um idiota. Com uma cara incrivelmente lamentável, com um olhar furioso, o cara imediatamente olhou para esse homem insolente. Afinal, ele se lembrou que, durante 5 anos, ninguém da família Song o levou a sério. Esse Song Qingping secretamente lhe infligia todo tipo de violência porque o considerava um excelente saco de pancadas. Mesmo agora, o relacionamento não melhorou de forma alguma, e Qingping cuspiu na taça de vinho, com o desejo de dá-la a seu genro. Como um pedido de desculpas, essa taça deveria ir para o herói. Como recompensa, Song Qingping não a beberia hoje. Mostrando-se surpreso, o herói perguntou se ele realmente podia beber esse vinho, e o homem insolente confirmou, dizendo que o cara poderia fazer isso com segurança. Como se não suspeitasse de nada, o homem começou a levar o copo à boca, e todos ao redor riram dele, considerando-o um tolo irrealista. Todos estavam literalmente morrendo de rir, e Song Qingping não entendia por que ele não conseguia pensar em uma maneira tão engraçada de humilhá-lo antes. Incapaz de suportar tal zombaria, Xu Shen gritou que, já que Song Qingping queria beber vinho, ele precisava descer um pouco mais. Pegando pela garganta, o sujeito autoconfiante começou a derramar vinho com saliva diretamente em sua garganta, rombando dele e humilhando na frente de todos os convidados. Os convidados, atônitos, não entendiam como isso era possível, pois um sujeito que, na opinião deles, era estúpido, conseguiu humilhar um dos membros mais influentes da família. Continuando a zombar de Song Qingping, o herói o jogou no chão, perguntando se ele havia bebido o delicioso vinho. Os convidados, trêmulos, não entendiam como isso havia acontecido, e como o idiota conseguiu derrotar um oponente tão forte. Song Qingping não podia suportar tal humilhação. Afinal de contas, ele havia perdido a face na frente de um grande número de convidados famosos. Por causa disso, ele tirou uma faca do bolso de trás e desejou apenas a morte do herói. Quero dizer que agora ele é um cadáver. De repente, alguém interrompeu o sujeito atrevido, um segundo antes de ele usar a faca. O homem perguntou o que Song Qingping realmente queria fazer com tantas pessoas de alto escalão na cidade, e se ele realmente queria desonrar a reputação da família Song. Esse homem era o mordomo Song, que foi informado pelo homem insolente que ele o havia humilhado publicamente. Por isso, queria se vingar. O mordomo esperto pediu ao homem que não fizesse isso na frente dos outros. O mestre quer vê-lo agora. E mais tarde Song Qingping ainda terá a oportunidade de se vingar do herói. Song Qingping começou a sair, empurrando o cara. On disse que estava errado, pediu desculpas e o mordomo, por sua vez, achou que seria realmente melhor. Depois disso, o homem se voltou para o herói, dizendo que o mestre também queria vê-lo, e por isso era necessário irmos juntos ao seu escritório. O jovem amargurado, enquanto isso, estava pensando que Xu Shen estava com muita sorte hoje, mas logo eles estariam quites. Enquanto isso, o empregado da família levou Shen ao escritório, dizendo-lhe para entrar. Havia muitos membros da família sentados no escritório, e o chefe da família pediu a Xu Shen que se sentasse à mesa. O rapaz percebeu, com tristeza, que durante 5 anos ele teve que ficar no canto e ouvir as reuniões de família. E ele não podia acreditar que estava sendo tratado dessa forma hoje. Ele queria ir direto ao ponto. Durante esses 5 anos, sua família Song havia ressuscitado dos mortos, graças a Xu Shen. Mas o mestre Tao Estazan disse algo antes de sair. Ele disse que a sorte de Xu Shen duraria até esta noite, no máximo. Por essa razão, eles deveriam separar Song Yan e Xu Shen imediatamente. Caso contrário, o herói teria uma má influência sobre eles. Enquanto isso, Lin Xinping tentou acalmar o herói,
dizendo que era hora de assinar o documento e perguntando se ele sabia escrever. O segundo genro da família Song, Zhou Jian, chegou a sugerir que Chong Shen não era capaz nem mesmo de segurar uma caneta nas mãos. Olhando para o documento, o herói entendeu que eles realmente iriam abandonar o genro e não podia acreditar que ainda o consideravam um tolo, mas não se importava com o que essa escória pensava dele, pois não iria explicar nada a eles, e no futuro teria a oportunidade de dar um soco na cara deles. O homem só se importava com Song Xiu, porque ela era a única que o tratava bem durante todos esses 5 anos. Ao ouvir todos os insultos dirigidos ao marido, a moça não aguentou mais e gritou que Xu Shen é uma pessoa normal e saudável. Ele é simplesmente deficiente mental, mas ele ainda precisa ser respeitado. Os rapazes não se incomodaram nem um pouco com isso e, apenas para mostrar sua educação, disseram que não fariam isso novamente. Com um sorriso no rosto, o herói olhou para sua esposa e entendeu que, se ela não assinasse o contrato para terminar o casamento, ele também não o faria. E se ele assinar, não ficará aqui nem por um minuto. Ao mesmo tempo, o mordomo se aproximou do mestre e disse que o terceiro e jovem mestre de Yenshin tinha vindo falar com ele sobre cooperação. O homem ficou muito feliz e quis saber onde exatamente estava o mestre. No entanto, o jovem mestre tinha um pedido, ou seja, durante as negociações, ele deveria se encontrar com o genro mais famoso da família Song. Os genros imediatamente começaram a discutir entre si sobre quem ainda era mais famoso. Como resultado, um deles começou a sair, dizendo que agora eles precisam voltar com a vitória, e não faz sentido deixar o cavalheiro esperando. Song Shi, que era o único filho de Song Xian, perguntou à mãe: de que tipo de família seu pai estava falando? Porque ele nunca tinha ouvido falar disso. Antes, em Chongche, uma mulher chamada Sui Yan explicou que a família Si de Yongche era muito mais poderosa do que a família Y. Atualmente, a família Si chegou a Chongcheng e há inúmeras pessoas que querem cooperar com eles. Porque se você se aproximar da família Xia, poderá voar para o topo do ramo e se tornar uma fênix, e essa felicidade só acontece uma vez a cada 100 anos. Depois disso, Sui Weixen voltou-se para a filha, dizendo que o marido de sua irmã mais velha estava recebendo recursos excelentes. Agora, cabia a ela decidir como lutaria pela família Yi. Durante todo esse tempo, Xun Shen ouviu esse diálogo e entendeu que não poderia esperar nada melhor da família Song, pois eles estavam dispostos a vender a filha para obter lucro. De repente, alguém do lado de fora da porta começou a gritar para o Sr. Xia que eles realmente não têm um genro que bate nas pessoas em público. Ao abrir a porta, o senhor descobriu imediatamente o mesmo genro que havia espancado o homem em público. Todos ficaram simplesmente atonitos com a presença desse homem, porque ninguém esperava vê-lo aqui. A mãe ficou confusa e pediu a todas as crianças que se levantassem porque um convidado muito distinto havia chegado. Sui Weixin imediatamente pensou que o Sr. Xia estava procurando um segundo genro. O homem se apresentou imediatamente, dizendo que seu nome era Zhou Jian, e ninguém entendia o que estava acontecendo. É possível que o genro que Xia está procurando seja Zhou Jian? De fato, esse não era o caso. E o Sr. Xia empurrou o segundo genro para longe, ordenando que ele saísse do caminho. Aproximando-se de Xu Shen, o Sr. Xia disse que o viu espancar um homem no corredor. Estendendo a mão, ele se apresentou, dizendo que seu nome era Xia Bei e que admirava Xu Shen. Então perguntou se poderia pedir a ele para falar com ele em particular amanhã. Absolutamente ninguém poderia esperar essa reviravolta nos acontecimentos e todos estavam simplesmente furiosos e confusos, sem entender o que estava acontecendo aqui. O amável herói também se apresentou, dizendo que não tinha nada para fazer amanhã, portanto, não se importava. Depois de apertarem as mãos, Xia Bei e Xu Shen concordaram em se encontrar pessoalmente amanhã. O chefe da família não entendeu como isso foi possível, mas a mãe explicou que esse era o mesmo genro que o Sr. Bei havia escolhido para o seu filho. Xia queria se encontrar. No entanto, ninguém entendeu por que isso aconteceu, pois todos consideravam esse homem apenas um tolo comum. Algum tempo depois, iniciou-se uma discussão entre a família sobre o fato ocorrido, pois todos queriam saber qual era o problema. Alguns membros da família ficaram sabendo que o Sr. Xia Bei viu Chong Shen batendo em Song Qingping no corredor e achou engraçado encontrar um tolo como ele. Enquanto isso, o pai da família sabia que se Chong Shen fosse tão estúpido a ponto de ofender Xia Bei amanhã, seu sucesso de 5 anos seria arruinado. É por isso que esse evento foi ainda mais ultrajante para ele. Pressionando fortemente a filha, o pai queria que ela assinasse um contrato para destruir o casamento, mas a menina não queria fazer isso. A mãe também insistiu que, se elas assinassem o contrato, a família Song se livraria de Xu Shen. Mesmo que a família Xia ficasse com raiva, teria menos chance de se envolver. Todos os parentes pressionam muito a moça. Dizem que ela deve pensar na família, não em si mesma, que deve assinar o divórcio,
Porque eles fizeram isso para o seu próprio bem. Com as mãos trêmulas, o preocupado Song Yan percebeu que Shu Shen havia dedicado 5 anos à sua família, e agora eles iriam abandoná-lo dessa forma. Com pesar, o herói entendeu que sua esposa provavelmente escolheu a família, não ele. De repente, a moça começou a pressionar com toda a força a caneta diretamente no contrato, estragando e não o assinando. Depois disso, espalhando tudo sobre a mesa, ela gritou que 5 anos haviam se passado, que foi graças a Shun Shen que a família ressuscitou dos mortos e que agora eles iriam usá-lo e afastá-lo. Por isso, a garota não entendia como uma pessoa tão defeituosa como ele poderia viver sozinha. Ao ouvir a indignação de Song Yan, toda a família ficou furiosa com ela, e cada um a pressionou à sua maneira para que ela assinasse o acordo. Até mesmo o pai gritou com a filha como se ela estivesse louca para fazer isso. Mas a garota começou a chorar, dizendo que não gostava de nenhum Ishaoran. Além disso, ela não queria ser um instrumento para o casamento deles. Os parentes preocupados começaram a discutir entre si como influenciar a decisão da moça, pensando no que dizer a ela. Batendo na mesa com toda a sua força, o pai começou a gritar que Song Yan era uma rebelde, e hoje ela precisa assinar esse acordo para terminar o casamento. Enquanto isso, alguém começou a rasgar o mesmo acordo para terminar o casamento. Foi Shu Shen quem perguntou se o pai realmente não conseguia ver que Song Xiu não queria isso. A família amargurada começou a gritar com o herói, perguntando como ele se atrevia a quebrar o acordo de divórcio, pois isso era ultrajante. O rapaz, por sua vez, disse que sabe que a cooperação com a família Xi é muito importante para eles, mas, como eles veem, o Sr. Xia só quer falar sobre cooperação com ele. Portanto, ele espera que eles respeitem a opinião de Song Yan. Caso contrário, o rapaz contará tudo ao Sr. Xi amanhã. E eles não gostarão disso, pois a família mais influente da cidade descobrirá todos os segredos da família. Se algo acontecer, ele assumirá toda a culpa e não arrastará a família Song para isso. Enquanto isso, o chefe da família não conseguia entender por que esse tolo de repente falava claramente. Uma das crianças começou a gritar, perguntando a Shu Shen quem ele pensava que era. Se ele se metesse em problemas amanhã, ninguém seria capaz de responder por isso. Naquele exato momento, alguém disse que ele resolveria essa questão. No fim das contas, foi o Sr. Ishaoran que lhe pediu para não se preocupar, porque mesmo que Song Shen causasse problemas para o Sr. Si amanhã, ele poderia provar que a família Song não tinha nada a ver com Song Shen. Depois de 5 minutos, a família estava discutindo que o pai da família prometeu a Shu Shen que se encontraria com o Sr. Xia porque eles não podiam fazer mais nada nessa situação. Porque essa era a vontade do Sr. Xiaoeng. Porque sua família havia concordado há muito tempo em cooperar com a família Xia no assunto da reunião de amanhã, e o fato de Xia estar procurando Shu Shen era apenas uma piada de bêbado da parte dele. O arrogante Ishaoran perguntou à garota, que tal dar a Shu Shen um dia de folga e deixá-los competir de forma justa? Afinal, ele vê que a senhorita Song ainda está um pouco hesitante. Então por que eles não fazem o que ela diz e veem qual dos dois pode resistir à cooperação com a família Xia? O pai da família decidiu que queria que Song Shen perdesse de forma convincente, pois isso seria a força de Xiaolian, e então ela poderia voltar a si. Mas, por precaução, o chefe pediu ao mordomo que se certificasse de que alguém enviasse Shu Shen de volta ao seu estado normal. A moça apaixonada, por sua vez, agradeceu ao marido por tê-la salvado e pensou em como ele havia deixado de ser um tolo e assumido todo o golpe. Sorrindo orgulhoso, o herói entendeu que estava em dívida com sua esposa. Então ele fez isso. Enquanto isso, o mordomo exclamou para a senhora que já era tarde e que ela precisava ir para casa. E Shu Shen precisa voltar para casa e descansar. O mordomo foi encarregado de cuidar do herói. Ao mesmo tempo, no banheiro feminino, as meninas discutiam sobre o fato de o genro do idiota ter espancado Song Qingping em público hoje. Eles também sabiam que Song Qingping queria revidar, mas o mordomo o impediu publicamente, e eles lamentaram ter perdido essa visão. Mas não foi uma grande perda para eles, porque viram Song Qingping chamando um grupo de pessoas para se vingar. Song Xiu ouviu a conversa e percebeu que o canalha estava se preparando para se vingar de seu marido. Percebendo que seu marido estava em perigo, Song Xiu começou a chamar o mordomo para salvar Shu Shen. Enquanto isso, o mordomo deixou o prédio e estava preparando algo terrível para o personagem principal. O homem respondeu à senhora que eles estavam apenas indo para o estacionamento e não entendia a moça, pois não sabia por que ela estava tão preocupada com o marido. Ficando ainda mais preocupada, a garota explicou que soube que o mordomo impediu Song Qingping de bater em Shu Shen hoje, mas ela estava com medo de que Song agora tentasse se vingar dele. Sem pensar 2 vezes, o homem apenas respondeu que a moça não deveria se preocupar, pois seu marido estava com ele, e ele o mandará para casa são e salvo, porque no fim das contas eles são parentes. Como se viu,
O mordomo estava mentindo o tempo todo, e um cara já estava esperando por perto, que estava pronto para bater no herói. A esposa, por sua vez, agradeceu ao mordomo. Eles disseram que ele era um ótimo trabalhador, e depois se despediram. Depois disso, o homem arrogante disse à canção Shimpin que havia encontrado uma oportunidade especial para se vingar. O homem insolente pediu ao homem que deixasse o estacionamento. O mordomo imediatamente começou a sair como se nada tivesse acontecido, sob as ordens do chefe. Ele podia usar qualquer método para se livrar de Xu Shen, e era realmente excelente. Como precaução, o chefe queria ter 100% de certeza de que Xu Shen não veria Xi amanhã. Os hooligans já estavam esperando por ele, estavam furiosos e tinham um grande número de armas diferentes em suas mãos, porque queriam acabar com o cara. Song Kingpin estava extremamente irritado pelo fato de Chong Shen tê-lo humilhado em público hoje, agitando o cano de metal com toda a sua força. Ele gritou que faria o cara saber que ele não era mais um inquilino. Inicialmente, o herói ficou extremamente confuso, pois não entendia o que fazer nessa situação e como escapar. Enquanto isso, o mordomo estava parado na entrada do estacionamento subterrâneo. Ouviam-se estrondos altos, como se alguém estivesse brigando. De repente, o mordomo olhou pela porta e gritou para os rapazes que eles precisavam quebrar as pernas, mas não machucassem o rosto, porque talvez o chefe ainda precisasse que esse cara trabalhasse em seu rosto mais tarde. Depois de esperar alguns segundos, o homem notou que o estacionamento estava muito silencioso e não parecia que estava havendo uma briga. O mordomo, atônito, viu Xu Shen de pé sobre os agressores, ileso, como se a briga nunca tivesse acontecido. O resultado dos eventos surpreendeu muito o experiente mordomo, pois ele nunca tinha visto nada parecido antes. Algum tempo depois, o herói pensou que finalmente havia usado as habilidades do clã dos 9 Xian pela primeira vez desde que descera da montanha, mas ele também lamentava o fato de ter que lidar com essa escória. Inesperadamente, alguém atrás exclamou, perguntando ao gerente Pan se a diversão continuaria. A diversão estava realmente prestes a continuar, porque muitos outros canalhas vieram, com a promessa de que haveria um espetáculo interessante, e eles deveriam espancar o genro para mandar Isha Orhan para a cama com Song Yan. Nenhum dos presentes entendeu imediatamente que tipo de pessoa eles eram, e apenas Xu Shen percebeu que sua vida estava novamente em perigo. O corajoso perguntou às baratas insolentes o que elas estavam fazendo aqui e por que tinham vindo. Sem hesitar, ele gritou que precisava se desculpar por ações tão ousadas e que estava esperando por um pedido de desculpas de todos os holigas. O karateka Kai imediatamente começou a gritar que jamais pediria desculpas a um idiota como ele em sua vida. Mas, de repente, atrás dele, o cara parou, pois se lembrou de quem era. Todos começaram a rir porque perceberam que se tratava de um idiota comum que não podia se opor a eles e não era capaz de lutar. Aproximando-se, o canalha perguntou se Xu Shen sabia que hoje ele seria morto, e que sua namorada não dormiria mais sozinha. O herói claramente não podia tolerar tal atrevimento e bateu no rosto do sujeito insolente com toda a sua força para pacificá-lo. Na verdade, ele advertiu essa pessoa insolente antes, dizendo-lhe que primeiro precisava se desculpar antes de falar. Entre os holigas presentes, ninguém podia acreditar que um fracote como ele pudesse derrubar seu líder e destruí-lo com apenas um golpe. O próprio líder não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Não entendia como esse genro ousava bater nele. A raiva era visível em seus olhos. O líder do grupo de holigas estava pronto para acabar com o personagem principal por causa de tal humilhação. Os gerentes sabiam que estava tudo acabado, e esse tolo se atreveu a bater em Hong Dong, o jovem mestre do grupo Hong. Esse grupo é um dos grupos mais comuns da cidade, e o jovem mestre originalmente possuía uma academia de boxe. É por isso que o jovem mestre queria imediatamente acabar com o herói por causa dessa vergonha. Os hooligans também começaram a gritar que só queriam a vitória do chefe e que ele mostrasse suas habilidades de boxeador e o derrotasse. Com um golpe tão fraco, o herói nem começou a se preocupar, apenas olhou para a tentativa do canalha de atingi-lo. Depois disso, ele deu um chute com toda a sua força bem no local secreto do jovem mestre Hong, que gritou de dor com toda a sua força. Esse golpe foi desonroso para todos os presentes. Como ninguém se atreveu a golpeá-lo antes que o jovem mestre gritasse de raiva contra seus assistentes, porque eles não queriam ajudá-lo de forma alguma e apenas observavam sua derrota nessa luta, sentindo raiva e dor intensas. O canalha gritou para que todos os hooligans começassem a atacar seu genro, a fim de incapacitá-lo. Ele até desejou sua morte, e dizem que seu capanga poderia até matá-lo sem piedade. Enquanto isso, os eventos continuavam a acontecer no estacionamento, com o mordomo se dirigindo a Song Shipen. O homem, que não entendia nada, queria descobrir o que havia acontecido no estacionamento e quem os havia espancado daquela maneira. O vilão disse que Xu Shen fez isso, e o mordomo, por sua vez,
perguntou como isso aconteceu, mas ninguém conseguia entender como eles poderiam perder. Afinal, eles só se lembravam de que todos atacaram Shu Shen. Em seguida, houve uma surra total e, em algum momento, ele usou algum tipo de magia negra chamada Xing. A saber, a técnica de mudança. Ele fez com que todos atacassem uns aos outros de alguma forma, e eles começaram a fazer isso. Naquele mesmo segundo, o mordomo e Song Qinping ouviram alguns sons nas proximidades e pensaram que uma briga havia acontecido novamente. De fato, esse foi o caso, porque os lacaios de Hong começaram a atacar seu líder e não entenderam por que eles não atacaram Shu Shen com toda a força do herói. Ele pisou bem nas costas do principal vilão para mostrar sua posição dominante nessa situação. O espertalhão gritou que agora o patife não podia se aproximar nem um passo. Caso contrário, ele não sabia quanto tempo o chefe deles viveria. O patife continuou a gritar, dizendo que era o jovem mestre da família errada. Se ele fosse tratado dessa forma, ele se vingaria duramente. Na verdade, o herói não se importava nem um pouco com quem ele era, e queria que o cara pedisse desculpas a ele e à esposa agora. Caso contrário, o jovem mestre vai acabar. O mestre Hong não podia acreditar que isso estava acontecendo, porque esse era o território do jovem mestre Yi Shaoan. Ele também estava cercado por seu povo, mas mesmo assim Chongqing conseguiu vencer essa luta. Hong entendeu que tinha vindo apenas para observar o que estava acontecendo, mas acabou sendo humilhado em público e não podia mais lutar. O personagem principal decidiu pressionar com mais força as costas do patife, e Hong começou a tremer de dor por causa disso, depois do que ele gradualmente se desculpou com Lady Songxiu. Começando a chorar, o patife literalmente implorou por perdão, dizendo que se desculpava sinceramente e que nunca mais faria isso. Nenhum dos capangas de Hong acreditou nisso, porque nada disso havia acontecido antes, e o chefe deles não havia se desculpado com ninguém. O herói satisfeito apenas exclamou que isso era muito bom, pois já era hora de pedir desculpas a ele e à esposa. Então, essa luta não teria acontecido. Os gerentes continuaram a observar o que estava acontecendo e perceberam que agora estava tudo acabado e que o evento de hoje não seria esquecido por muito tempo. De repente, o chefe da família exclamou o nome Shu Shen. O pai ficou extremamente indignado porque já havia dito ao rapaz para ir para casa, mas agora ele não entendia o que estava fazendo aqui. Enquanto isso, Yi Shaoran se aproximou do gerente e perguntou o que havia acontecido aqui. O gerente preocupado explicou que Hong perguntou sobre a identidade de Shu Shen, e então o cara bateu em Hong Dong sem dizer uma palavra. O jovem mestre não conseguia entender como isso era possível, e como esse idiota foi capaz de derrubar Hong Dong, porque realmente existe algum tipo de poder na família Song que protege Shu Shen. Ao mesmo tempo, Yi Shaoran queria saber do Sr. Song se ele realmente não se importava com a família. Afinal de contas, ele sabe muito bem que, no momento, a direção mais importante para a família deles é a cooperação tripartite. Se você remover a família Yi, então, a terceira parte será outra família. A outra família é o grupo Hong, que acabou de sofrer como resultado da luta com Shu Shen. Mas agora seu genro gentil estava fazendo barulho, e Yi Shaoran temia que a família Hong nunca mais cooperasse com eles. Ao mesmo tempo, o pai entendeu que o mestre Taoista Zhan havia falado a verdade, e a sorte de Chongqing havia se esgotado. Foi agora, depois que sua sorte se esgotou, que esse sujeito começou a assediar a família Song. O alarmado chefe da família Song disse ao mestre da pequena casa Hong que pedia desculpas em nome da família e que, se precisassem de alguma compensação, estariam dispostos a pagá-la. Naquele exato momento, um membro da família Hong se virou e disse que nunca mais queria cooperar com a família Song por causa de hoje. Além disso, Hong não se importava com quem protegia Shu Shen, se ele voltasse para casa são e salvo hoje. Então Hong mudaria seu nome. Mudar seu nome ao contrário, ele exclamou com todas as suas forças, pois acreditava que isso era simplesmente impossível. Enquanto isso, a garota observava tudo o que estava acontecendo e não entendia o que Shu Shen havia feito com Hong Dong, porque antes ela achava que o cara simplesmente iria para casa e agora ele estava em apuros novamente. Enquanto isso, o orgulhoso Yi Shaoran estava pensando que, de agora em diante, sem sua ajuda, haveria uma pessoa na cidade que iria querer Shu Shen morta a qualquer momento. Imediatamente depois disso, o canalha se dirigiu ao sujeito espancado, dizendo que eles eram parceiros e que não havia necessidade de estragar o relacionamento por causa de uma ninharia. Voltando-se para o chefe da família, o homem também disse que, como o banquete de aniversário havia se tornado muito barulhento, ele precisava voltar para casa primeiro. Quanto a quem levar com ele, o próprio homem deveria entender. O pai da família Xian começou a se preocupar imediatamente, mas ele entendia o mestre. Ele literalmente entendia tudo. Em seguida, o homem exclamou para todos os rapazes que estava tudo bem e que eles poderiam ir,
mas não havia assentos suficientes no carro. Por isso, Shu Shen precisa pegar um táxi, pois não há espaço para ele no carro. Song Xiu ficou indignado com essa decisão, pois se seu pai o deixasse ir sozinho agora, poderia ser a privação da vida do rapaz. O pai, por sua vez, apenas respondeu que não entendia do que a filha estava falando, pois simplesmente deixou o rapaz ir para casa e não tirou sua vida. Ele lhe deu mais um dia para se tornar um membro da família Song. Se Shu Shen conseguir chegar com segurança ao local do encontro, ele irá pessoalmente ao seu encontro e lhe dará uma recepção. Um dos genros entendeu que, se não fosse pela condescendência do mestre, Shu Shen não teria tido nenhuma chance. En estava tremendo de medo porque temia muito por seu marido. Um dos canalhas observou esse incidente e ouviu todo o diálogo. Por isso, ele não esperava que a família Song fosse tão sincera. Então, ele concorda em continuar com essa cooperação tripla. E Shaoran ficou feliz com essa decisão, porque amanhã ele iria à família Song e levaria a senhorita Song Yan com ele para a família Xia para discutir a cooperação, depois da qual ele permitiria que o mestre assumisse algumas das responsabilidades da cooperação. A mãe se despediu de Shu Shen, dizendo que estava na hora de irem para casa, e que esse provavelmente seria o último encontro deles. Talvez seu último sucesso tenha sido persuadir o senhor e ia terminar tudo rapidamente. E seus parentes também gritaram para o cara que ele era apenas um perdedor. A senhora Song Xiu continuou a ouvir toda essa grosseria de seus parentes e simplesmente tremeu de raiva, fúria. Pegando a mão de seu noivo, ela disse que eles precisavam ir até que assinassem o acordo de divórcio. Agora ela e Shu Shen ainda precisavam ir, e a garota não queria deixar seus parentes fazerem algo assim. O chefe da família não podia tolerar tal comportamento e expressou sua indignação a Isha Orhan, mas o cara parou seu pai. Afinal, agora ele simplesmente adora observar como a presa tenta resistir até se tornar sua. Algum tempo depois, Shu Shen e Song Xiu começaram a dirigir para casa. Seu irmão mais novo os levava em um carro, dizendo que essa não era sua vontade, e o pai pediu para proteger Song Xiu, e ela deveria entender por que tudo isso estava acontecendo ao redor de Shu Shen. Com pesar, a garota percebeu que Shu Shen havia irritado Hong Dong. Provavelmente seu pessoal já estava perseguindo o herói. O irmão mais novo, indignado, decidiu perguntar ao rapaz por que ele havia começado tudo isso, pois todos zombavam dele aos 5 anos de idade, mas, por alguma razão, ele nunca havia batido em ninguém antes. Sem se preocupar com as consequências, o herói apenas disse que o cara que ele espancou abriu a boca fedorenta na direção errada. Ao mesmo tempo, o irmão entendeu que estender a mão para as pessoas é poder, que não adianta ser estúpido e forte sem poder, essas são 3 coisas que dependem uma da outra. A esposa preocupada, por sua vez, disse que um pouco mais tarde levaria Shu Shen para fora da cidade e que, de agora em diante, o rapaz deveria ser o mais honesto possível com ela. Quando, de repente, vários carros atrás deles começaram a persegui-los. Um momento depois, um dos carros que estava em perseguição bateu no para-choque do carro. Todos do carro começaram a ficar muito preocupados. O motorista estava furioso e a garota não entendia o que havia acontecido, e apenas Shan Shen estava calmo. A garota pediu ao irmão mais novo que fugisse de seus perseguidores, pois eles tinham que deixar a cidade. De repente, Shu Shen disse que não havia necessidade de fugir da cidade e pediu a Song Xiu que o deixasse sair do carro, porque enquanto ele estiver lá dentro, esses caras representam uma ameaça para ele, e ele só estará seguro se o herói sair do carro e atraí-los para fora. A esposa era contra isso, porque ela acreditava que Shen havia enlouquecido e que essas pessoas o matariam assim que ele saísse. Imediatamente, houve outro forte impacto diretamente atrás do carro, que o forçou a sair da estrada. O carro literalmente começou a se mover para Lesneia Road, porque os impactos dificultavam a condução no asfalto. Felizmente, o irmão mais novo deu ouvidos a Shu Shen e o deixou sair do carro. O herói só pediu a Song Xiu que protegesse sua irmã. Durante todo esse tempo, a garota continuou a gritar para Shu Shen voltar para o carro, e o rapaz só disse no último momento que não deveria se esquecer de fazer com que os perseguidores pagassem por danificar o carro. Um grande número de carros dirigiu até a clareira da floresta para alcançar Shu Shen e se vingar dele por suas ações. Os perseguidores viram imediatamente que esse tolo havia decidido deixar sua esposa e fugir dela para a floresta. Um número inimaginável de hooligans atacaria Shu Shen e terminaria o que havia começado para levar esse pirralho ao chefe. O criminoso espancado queria matá-lo ele mesmo e, por isso, ordenou que seus aliados trouxessem Shu Shen até ele. Sentindo-se muito ansiosa, Song Xiu percebeu que todos esses canalhas haviam seguido seu marido. A garota queria sair do carro para falar com os chefes da gangue, mas seu irmão era contra,
porque ele tinha que protegê-la. Yen ainda acreditava que isso não era necessário, já que as pessoas do grupo Roma não são fortes o suficiente para ousar atacá-la. Foi por isso que ela ordenou que seu irmão mais novo fosse salvar Shu Shen, e ela iria falar com Isha Orhan antes que fosse tarde demais. E se algo acontecer a Shen Shen, ela renunciará ao irmão mais novo pelo resto da vida. Percebendo que seu irmão não queria isso, ele foi salvar o marido dela e saiu correndo do carro. Enquanto isso, Song Yan se voltou para Isha Orhan, perguntando o que precisa ser feito para que ele poupe seu marido. De repente, Hong-dong e Isha Orhan começaram a se aproximar e decidiram lembrar que o divórcio pode ser assinado com uma impressão digital. Hoje, Hong iria matar Shu Shen e usar suas impressões digitais para assinar o acordo de divórcio, mas se ela concordasse em se casar com seu irmão Li agora mesmo, então, ele poderia mostrar misericórdia e deixar Shen viver como uma pessoa com deficiência. Song Xiu entendeu que isso não era justo, porque eles estavam se aproveitando da oportunidade, e isso era contra as regras, e não se deveria nem pensar nisso. De repente, Isha Orhan se aproximou e ordenou que Yen calasse a boca. O canalha arrogante disse que já havia dado uma chance à família Song 3 vezes por causa dela, e agora ela era responsável por isso. A paciência do mestre se esgotou. Agora ele não quer apenas que ela seja sua esta noite, mas também que Shu Shen não consiga sair daqui viva. No final das contas, durante todo esse tempo, o irmão mais novo estava observando tudo o que estava acontecendo e entendeu que 2 homens adultos estavam ameaçando sua irmã, e que eles deveriam estar muito envergonhados. Mas o cara também entendeu que ainda era um verdadeiro machão, e precisava agir para ajudar a irmã, embora estivesse tremendo de medo. De repente, alguém atrás dele se virou para o rapaz, perguntando se ele realmente continuaria a ver sua irmã sendo intimidada. Era Shu Shen. O irmão mais novo ficou surpreso porque uma multidão inteira estava perseguindo esse cara antes, ao que o herói apenas respondeu que eles provavelmente estavam perdidos. Mas eles decidiram ir direto ao assunto, e o cara perguntou ao irmão se ele não havia dito que estava entre 10 pessoas no grupo errado em termos de força. Mas, por alguma razão, ele estava inativo. O rapaz trêmulo admitiu que realmente queria ir, mas, se fosse, faria da família Song inimiga da família Yi e da família Hong, de modo que não poderia nem mesmo mover as pernas. O bravo herói, por sua vez, chamou esse cara de perdedor, porque ele não é capaz de proteger nem mesmo sua própria irmã. Enquanto Shu Shen continuava caminhando, ele pediu a Song Xiu que se lembrasse de suas palavras. Em seguida, o personagem principal disse que, se alguém ousar ofender quem você ama, você deve responder na mesma moeda, e não importa o quão forte essa pessoa seja. Os canalhas viram o cara na hora e ficaram contentes que esse tolo tivesse chegado à morte certa. Mesmo que doa, mesmo que você tenha que começar tudo de novo, ainda vale a pena proteger as pessoas que você ama e adora. Se você é um homem, deve se comportar como um homem e atacar primeiro o agressor. Atonita, Song Xiu não entendia se seu marido era realmente capaz de derrotar adversários tão fortes. De fato, ele realmente conseguia e, com toda a sua força, atingiu o vilão bem no estômago, razão pela qual ele começou a gritar de dor, pois o golpe foi dado sem remorso. Depois disso, é improvável que o Patife consiga lutar, pois, sentindo uma dor tão forte, dificilmente sobreviveria a esse primeiro golpe. Nenhum dos presentes nas proximidades podia acreditar em seus olhos, porque todos já haviam considerado Shu Shen um tolo comum que não era capaz de nada. Mas, na verdade, esse cara se mostrou tão forte que poderia facilmente derrotar um dos lutadores mais fortes, Hong-dong. Olhando diretamente nos olhos de Isha Orhan, Song Shen disse que agora era sua vez de lutar. Quando, de repente, naquele mesmo segundo, o Patife começou a rir. Dizem que o herói, em sua opinião, é louco. A pessoa insolente acreditava que Shu Shen não estava agindo de forma honrosa porque a família Song tinha grande dificuldade em apaziguar o grupo Hong, mas ele decidiu destruir a cooperação tríplice na qual sua família deveria confiar. Todos nós sabemos que a família Song só pode prosperar se subir ao nível da família Yi, e agora ele irritou completamente o grupo Hong. É por isso que eles tomarão todas as medidas, e agora sua família será forçada a pedir ajuda a Isha Orhan. Portanto, o herói não deve se atrever a enfrentá-lo em uma batalha. Isha Orhan aconselhou o homem a se ajoelhar e prometeu se divorciar de Song Yan, e então ele permitiria que o grupo Hong o poupasse, ou morreria. O personagem principal não se importou nem um pouco com isso, e bateu no rosto do vilão com toda a sua força, uma das técnicas de golpe mais fortes. Ele fez isso porque esse lixo fala muito. Ao sofrer sérias consequências do golpe, Isha Orhan imediatamente começou a cair e não conseguia mais falar com calma. Tudo isso estava de fato correto, pois Shu Shen acreditava que o lixo deveria saber seu lugar, mas parecia que Isha Orhan estava perdido.
o que exigia que ele fosse levado para casa, e o herói queria jogá-lo diretamente na lata de lixo. Com a voz trêmula, o canalha gritou que Chun Shen precisava cair em si, caso contrário, as consequências seriam irreversíveis. Chun Shen apenas ordenou que o homem insolente se calasse e bateu em sua cabeça com uma lata de lixo com toda a sua força. Com um golpe de tamanha força, Ishaoran perdeu a consciência instantaneamente, pois era um oponente extremamente fraco e não era capaz de competir com dignidade. Como uma barata, Ishaoran jazia inconsciente em uma pilha de lixo, que era o seu lugar. O herói ficou extremamente feliz por esse patife ter finalmente se acalmado. Com o pé diretamente sobre a lata de lixo, ele queria saber onde estavam seus aliados. Preocupada, Song Yin se aproximou do marido e disse que havia pedido para ele não entrar em uma briga. E agora que ele havia irritado completamente duas famílias, ele realmente chegaria ao fim. Mas, na verdade, tudo isso poderia ter sido organizado de uma forma que não fosse uma briga. E apenas para causar um dano unilateral a eles, ele pegou um maço de dinheiro do bolso de Ishaoran e o herói o entregou à esposa, dizendo que era dinheiro para o carro danificado. Mais uma vez, a garota não conseguia acreditar em seus olhos, porque não entendia se esse era realmente o mesmo Chun Shen. Eles estavam casados há 5 anos, mas essa era a primeira vez que ela o via sair de uma situação como essa. Percebendo que precisavam fugir, a moça pegou novamente a mão do marido, dizendo que precisavam ir embora. Chun Shen, por sua vez, sabia que Song Xiu ainda estava em um estado de paralisia e precisava sair rapidamente. Como se nada tivesse acontecido, Song Xiu saiu dos arbustos e disse que estava chegando agora. Assim, todos os inimigos foram facilmente derrotados, e os heróis saíram sãos e salvos desse lugar. Ao sair pela estrada, eles já sabiam que logo deixariam a cidade. A garota, um pouco alarmada, ainda pediu ao rapaz para ser mais cuidadoso no futuro e não ser pego. O alegre Chun Shen só disse que você não deveria se preocupar e que tudo ficaria bem. De repente, Song Xiu se virou e gritou que Chun Shen estava louco e que a família Song não seria capaz de protegê-lo. Mais cedo ou mais tarde, eles descobririam e, mesmo que Ishaoran e os outros não descobrissem, seu pai ainda iria querer acabar com ele. Song Xiu também admitiu que seu irmão estava certo nesse caso. O espertalhão, por sua vez, entendeu que, se um tolo bater em um canalha, ele obviamente não contará a ninguém sobre isso. Isso era realmente verdade, porque simplesmente não é lucrativo para os bandidos falar sobre o fato de que um cara simples os espancou. E mesmo que o herói seja mandado para fora da cidade, ele ainda voltará. Afinal de contas, ele e o Sr. Xia têm um encontro marcado na casa do Song amanhã. É por isso que Chun Shen nem se preocupou com o incidente que aconteceu, porque ele não pretendia quebrar o acordo. É por isso que Song Xiu, depois de ouvir esse cara, decidiu que era hora de ir para casa. Esse cara disse que voltaria mesmo se o levassem para fora. E como esse é o caso, é melhor voltar para casa agora. E, a partir daquele momento, o irmão mais novo decidiu que também protegeria Chun Shen. Ao mesmo tempo, o herói entendeu que ele nem precisava da proteção desse cara, porque ele era capaz de se proteger sozinho. De qualquer forma, é hora de eles irem para casa, mas primeiro precisam ligar para o papai para que ele saiba que eles estão bem. Algum tempo depois, os eventos continuaram a ocorrer na mansão Song. No fim das contas, o chefe da família estava reclamando com o ancião que Chun Shen havia feito coisas terríveis esta noite. Nos últimos 5 anos, eles contaram com a sorte de Chun Shen, graças à qual ele conseguiu se tornar o chefe da família. Mas o ancião acredita que hoje ele causou muitos problemas e queria que ele cedesse seu lugar ao segundo tio. A senhora Song também não queria isso, porque se eles deixassem isso acontecer, seria o fim, porque os negócios da família do segundo tio haviam se desenvolvido muito bem, e todos eles seriam esmagados assim que conquistassem o poder. Até mesmo seu genro entendeu que ele seria o pior, e o próprio Chun Shen pediu por esse destino. De repente, o chefe da família pediu para ficarem calmos. Felizmente, Ishiao os ajudou a lidar com ele e acalmar o grupo Hong. Graças à cooperação tripla, eles ainda conseguiram manter a situação sob controle, de modo que o ancião ainda concordou que ele continuasse sendo o chefe. As meninas ficaram muito felizes com isso, pois acreditavam que a morte de Chun Shen realmente valia alguma coisa. Afinal, isso realmente as acalmou, pois quanto mais dolorosa a morte, melhor para o grupo Hong. De repente, o chefe da família recebeu uma ligação de Song Xiu, que disse que ela e Chun Shen haviam retornado em segurança. Ao ouvir isso, o homem não conseguia acreditar no que a filha dizia, pois era literalmente impossível. Medo e horror foram imediatamente audíveis em sua voz, porque ele entendeu que, se o genro não estivesse morto, sua família poderia estar em perigo. Ao perceber a complexidade de toda a situação, o pai imediatamente jogou o telefone no chão. Uma das filhas queria descobrir o que havia acontecido. Enquanto isso,
O carro em que o personagem principal estava finalmente chegou. O homem orgulhoso e sua amada esposa finalmente voltaram para casa depois de uma difícil batalha na floresta. Nenhum dos parentes conseguia acreditar no que estava acontecendo e também pediu para ligar para seu pai com antecedência para avisá-lo que todos estavam voltando para casa juntos. Afinal de contas, foi o irmão mais novo que fez isso, contando ao pai que Chun Chun voltou são e salvo, e é por isso que ele deve ser recebido. Ao perceber a situação atual, o irmão mais novo entendeu que agora também estava correndo perigo. Song Xiu decidiu perguntar a seu irmão o que havia acontecido com ele, mas o homem apenas tremeu de medo e disse que era um cadáver. Ao mesmo tempo, alguém começou a sair das portas da mansão. Era a família Xion inteira, e o chefe da família em particular. O homem se concentrou em como Qin Tian deveria conhecer Kun Qian. Mal conseguindo conter sua raiva, o homem disse que estava feliz em ver seu genro e que queria convidá-lo para ir para casa. Ao mesmo tempo, as crianças observavam o rosto do pai, que estava muito insatisfeito. Todos sentiram que hoje seriam severamente punidos. Sorrindo como um homem honesto, o herói perguntou se estava tudo bem e se ele tinha feito tudo certo. O herói não entendia por que todos estavam olhando para ele daquela maneira, mas sua esposa, ao mesmo tempo, entendeu que ele estava fazendo isso de propósito. O segundo genro também estava aqui, e o cara não teve medo de perguntar se ele tinha feito chá. Todos começaram a pensar que Xu Shen estava correndo para o céu. Não só seu sogro o estava cumprimentando pessoalmente, mas também queria que seu genro mais velho lhe servisse um pouco de chá. E então eles se lembraram de que o marido da irmã mais velha disse que serviria chá para ele se voltasse. Mas antes ele desprezava mais a torcida do Shun. Algum tempo depois, o genro mais velho realmente serviu o chá para o personagem principal porque ele perdeu a discussão. À primeira vista, o gentil rapaz deu o chá para o herói, como se ele o tratasse com respeito. Mais uma vez, Song Xiu e a outra pessoa não conseguiam acreditar que o genro mais velho tivesse feito isso, como se ele sempre tivesse mantido suas palavras e servido o chá como um sinal de derrota. O genro, por sua vez, entendeu que se seu pai cumprimentasse Xu Shen pessoalmente, ele não ousaria deixar de servir-lhe chá. Todos atacaram imediatamente o irmão mais novo, dizendo que ele deveria ter protegido Yan, não o marido dela. Song Xiu então começou a explicar que ele não era culpado de nada e que, em geral, era Xu Shen quem fazia tudo. De repente, Song Yan defendeu seu irmão mais novo, porque entendia que era difícil acreditar que Xu Shen havia retornado, mas isso não era graças a Song Xiu, porque ele estava simplesmente protegendo sua irmã, e o próprio herói lidou com as pessoas do grupo errado e retornou com elas. Batendo na mesa com toda a força e sentindo-se muito irritado, o chefe da família não conseguia acreditar nessas palavras, porque para ele isso era um absurdo comum. O grupo inteiro não conseguia lidar com apenas uma pessoa, e isso realmente soa como estupidez. O irmão mais novo foi ameaçado de ser castigado com um chicote. Por sua vez, entendeu que, afinal, seu pai e os outros ainda não sabiam que Isha Orhan havia sido espancado. Caso contrário, esse castigo não teria acontecido. O mordomo realmente trouxe o chicote para punir o irmão mais novo por ter mentido. Um momento depois, o chefe da família começou a pegar uma arma antiga para açoitar o jovem. Com toda a força de seu chicote, o formidável pai gritou que hoje daria uma lição em seu filho mais novo. De repente, Xu Shen impediu seu pai insolente, pois não queria que o inocente sofresse com a punição. Depois de parar a mão do chefe da família, Xu Shen se virou para o pai, dizendo que nem mesmo o tigre malvado come seus filhos, e o irmão Tsou ainda é muito jovem e não conseguirá resistir ao golpe, matando. Isso irritou ainda mais a família, porque, na verdade, a mãe explicou que essa era uma punição familiar comum. Essa era a lei, e não se falava em morte. O genro também não tinha visto que, em todos esses anos de vida em casa, alguém ousava ir contra a lei da família. Isso era considerado traição, e Xu Shen parecia ter enlouquecido com o desejo de morrer. Todos começaram a tranquilizar Xu Shen, dizendo que isso era realmente normal e que era apenas uma palmada. O chefe da família pareceu enlouquecer com essa reviravolta e ficou ainda mais irritado com o herói. Balançando o chicote com toda a sua força, o canalha queria atacar, mas não em seu filho mais novo. Esse golpe deveria ter sido destinado a Xu Shen, mas Song Xiu ficou na frente do cara, porque ele ousou violar a lei da família e teve de ser punido. Por isso precisava ser espancado. Um momento depois,
O herói pulou com toda a sua força, agarrando a esposa com ele. Com um movimento tão hábil, até mesmo o chefe da família que possuía o chicote errou perfeitamente com seu golpe poderoso e direcionado. Após o golpe do chicote, muitas agulhas caíram. Elas estavam localizadas bem na própria arma. Nem mesmo o próprio chefe da família esperava essa reviravolta nos acontecimentos, pois não sabia que tinha uma arma mortal em suas mãos. Enquanto protegia sua esposa, Chun Xian perguntou se essa não era realmente uma tentativa de espancar Song Xiu até a morte. Pois por que tantas agulhas no chicote? Mais uma vez, nenhum dos presentes acreditou em seus olhos, pois nunca tinham visto algo assim ser feito com um chicote comum. Até mesmo o filho mais novo começou a pensar que o pai realmente só queria acabar com ele. O pai, que não entendia nada, não conseguia adivinhar o que estava acontecendo, porque ele realmente não sabia onde havia tantas agulhas na conta, como se alguém estivesse tentando matar Tel. O chefe da família imediatamente olhou para o mordomo porque o chicote era dele. Mas, na verdade, esse chicote estava no escritório do chefe, e ele só o trouxe para cá. O canalha imediatamente começou a pressionar o mordomo, pois estava tentando culpar o chefe da família e, por causa de sua ignorância, seu filho quase sofreu. O genro, por sua vez, presumiu que havia algo errado e relatou o fato ao pai. Afinal de contas, era extremamente estranho que apenas um tolo tivesse notado as agulhas, e talvez tenha sido ele quem escondeu as agulhas no chicote. No final das contas, o herói não só percebeu que havia agulhas no chicote, mas também que havia veneno nelas. Nem mesmo o próprio pai poderia saber disso. Ele ficou extremamente surpreso com o fato de o tolo saber disso. O genro mais velho começou a gritar com Xu Shen, dizendo que ele era completamente louco. Ele realmente achava que alguém ousaria matar Song Xiu na frente de seus olhos. A filha e a mãe começaram a chorar e disseram que não eram do tipo que faria isso. De qualquer forma, o chefe da família acreditava que valia a pena parar de discutir e, mesmo que isso não fosse verdade, era melhor verificar se realmente havia veneno nas agulhas. Por isso, é necessário mostrar rapidamente o chicote ao mestre Qin Feng, pois ele é um discípulo do taoísta Zhang e deve saber se a agulha do chicote é venenosa. Alguns minutos depois, o mordomo informou que havia de fato veneno nessas agulhas, e era muito perigoso. Isso significava que alguém realmente queria prejudicar o filho mais novo e matá-lo pelas mãos de seu pai. Os parentes indignados sugeriram novamente que Xu Shen podia ver as agulhas, mas não podia ver o veneno com seus próprios olhos, e é por isso que ele poderia ter algo a ver com isso. E parece que foi ele quem decidiu se livrar de Song Xiu. Ao ouvir tudo isso, Song Yi não pôde mais suportar e tremeu de raiva porque queria expressar todo o ódio aos seus parentes. Enquanto isso, o herói não reagiu a isso e bebeu calmamente um chá quente. Inesperadamente, o chefe da família gritou que já havia discutido o suficiente e que Xu Shen não tinha nada a ver com isso. Os parentes ficaram horrorizados com essa declaração. Eles não entendiam quem poderia estar envolvido na tentativa e no assassinato, e também não sabiam por que o chefe da família estava protegendo um tolo. Ele o defendeu porque, se Song Shen não tivesse falado, Song Xiu realmente teria morrido, e não havia sentido em continuar discutindo. Sem pensar duas vezes, o pai ordenou que toda a família se dispersasse. Como se nada tivesse acontecido, Xu Shen agradeceu ao pai por tê-lo protegido e por realmente ter acreditado nele. Assim que todos os parentes começaram a se dispersar, Song Xiu decidiu se dirigir ao genro. De joelhos, o filho mais novo começou a se desculpar e agradecer ao seu salvador, pois se sentia grato por um ato tão nobre. Com lágrimas nos olhos e tremendo, Song Xiu não sabia como tinha conseguido ver aquelas agulhas com veneno, mas agradeceu ao Salvador por ter salvado sua vida e também pediu perdão por ter sido tão rude com ele durante todos esses 5 anos. O homem de boa índole, por sua vez, realmente o desculpou, dizendo que tudo estava bem porque eles eram parentes. Algum tempo depois, perguntaram a Song Xiu se ele estava com raiva de seu pai por causa daquela noite. Song Xiu explicou que estava tudo bem e que sabia que devia ser alguém tentando prejudicá-lo. O pai, por sua vez, também admitiu que a culpa era dele. Mas se seus pais não o tivessem salvado, ele não estaria vivo. Ou seja, ele queria saber por que Xu Shen voltou. Dada a força do grupo Hong, esse retorno não seria acidental e o rapaz deveria realmente contar a verdade ao pai. Essa pergunta realmente surpreendeu um pouco o filho porque a resposta a ela chocaria seu pai. Portanto, primeiro ele deveria perguntar algo ao chefe da família. O filho mais novo e carinhoso perguntou ao pai se sua pressão arterial estava alta ou se ele estava tendo um ataque cardíaco. O pai, irritado, gritou que nunca havia passado por algo assim, e o filho precisava lhe contar rapidamente o que realmente havia acontecido ali. Algumas dezenas de minutos depois,
Song Xiu contou toda a verdade ao pai e até mencionou que poderia facilmente ter salvado sua irmãzinha, mas seu genro venceu e entrou em batalha com o grupo errado. Até mesmo o rapaz disse que Ishaoran não levou seu genro a sério e começou a conversar loucamente, mas o genro não se importou. Em vez disso, exclamou que o lixo deveria saber seu lugar. Em seguida, ele pegou uma lata de lixo de verdade e bateu com ela na cabeça de Ishaoran. E então, o filho mais novo disse que, depois de um golpe desses, Ishaoran desmaiou completamente. Essa luta foi realmente incrível. Naquele momento Sucia não só teve pressão alta e um ataque cardíaco, mas até mesmo trombose dos vasos cerebrais. Um grito foi ouvido em toda a casa, perguntando se Ishaoran havia sido realmente espancado. Ao ouvir isso, a mãe começou a chorar, dizendo que estava tudo acabado e que eles haviam insultado completamente a família, que agora iriam interromper a cooperação tripartite e que o pai teria que se aposentar. A mãe ofendida também queria preparar um novo acordo de divórcio antes do amanhecer, e Song Yin só precisaria assiná-lo amanhã na presença de Xiao e expulsar Xu Shen, e talvez a família ainda pudesse ser salva. Enquanto isso, Xu Shen decidiu se dirigir à esposa, dizendo-lhe que não se preocupasse, afinal, esta é apenas uma cooperação de 3 vias, e amanhã o cara conseguirá cooperar com a família Xia. Isso é muito melhor do que a cooperação de merda com a família Yi e o grupo Hong, então ele acredita que essa família deve cair em si. A moça, intrigada, queria saber do marido se ele realmente havia se recuperado, porque naquela noite seu comportamento não era diferente do comportamento de uma pessoa comum, e só havia uma explicação para isso. Isso é realmente uma recuperação, porque nos últimos 5 anos o herói se sentiu bem pela primeira vez, e é por isso que sua esposa queria saber se ele se lembrava onde ficava sua casa. Depois de pensar um pouco, o rapaz percebeu que, mesmo agora, é extremamente difícil para ele responder a essa pergunta sobre onde exatamente fica sua casa. A garota exclamou que não havia necessidade de se preocupar com isso agora, e estava tudo bem, embora, na verdade, ela pensasse que, se soubesse onde ficava a casa de Xu Shen, poderia mandá-lo de volta, só que não precisaria se preocupar com isso, pois não havia ninguém para cuidar dele. De repente, Xu Shen disse que realmente se lembrava de onde era sua casa. Descobriu-se que sua família está na capital. É a família Xu, a número 1 da China. Eles têm 9 mestres, e todos eles são incríveis. Todos os mestres são onipotentes, no céu e na terra, e também lhe ensinaram artes marciais. Song Yin já achava que ela estava enganada, e a doença do marido só piorava. Sem pensar 2 vezes, a moça disse que esqueceria o assunto por enquanto e pediu que ele lhe dissesse quais eram seus sentimentos nos últimos 5 anos. Ao mesmo tempo, ela entendeu que Xunshan não tinha sido capaz de expressar seus sentimentos por 5 anos. Ele deve ter sofrido humilhação, dor e indiferença. Ele deve realmente querer falar com alguém. Afinal, ela é a única pessoa que esteve lá todos esses anos. De repente, o herói exclamou que, apesar de ser sua esposa, ela ainda não se importa com o relacionamento deles. Eles estão juntos há 5 anos, como um casal ideal, mas ela nem sequer demonstra atenção e cuidado com ele, e isso é nojento. Confusa, Song Yin começou a se irritar e mandou o marido para o inferno, dizendo que ele não deveria chamá-la de porca. O herói, por sua vez, disse que ele não deveria se irritar, pois havia feito apenas uma analogia. Com um enorme galo na cabeça, o rapaz decidiu que já era hora de ir para a cama. A garota, ao mesmo tempo, achou que ele era realmente insolente, pois a pegou e a insultou. Na manhã seguinte, Song Xiu treinou, praticando técnicas de artes marciais, e um cara misterioso com um terno interessante observava enquanto escovava os dentes. No fim das contas, era Xu Shen que queria perguntar a Song Xiu o que o inspirou a fazer a dança do leão. Na verdade, o irmão mais novo estava fazendo um favor para a família ao treinar aqui, porque a cerimônia da cidade de Chongqing será realizada em 5 dias. Se ele conseguir vencer a dança do leão lá, poderá resolver o problema de a família depender demais da cooperação tripartite. Não estou entendendo nada. O herói começou a perguntar ao irmão como a dança do leão o ajudaria e, ao mesmo tempo, continuou a escovar os dentes. Na verdade, a cerimônia na cidade de Shapshin é o 80º aniversário do chefe da família Huang. Ela é a família mais poderosa da cidade, ainda mais poderosa do que a família Yi. Essa dança se tornou um evento muito apreciado pelo chefe dos Huang. Se você vencer, poderá ganhar o reconhecimento do chefe dos Van, e isso pode ser considerado um passo à frente no caminho da prosperidade e do sucesso, o que seria uma grande honra e benefício para toda a família. No momento, porém, todas as principais famílias da cidade estão se preparando ativamente para isso. Portanto, a competição é extremamente alta. Song Xiu achava que não teria muita chance de vencer,
mas ele ainda está praticando, mas ainda é difícil para ele encontrar um profissional para treiná-lo. Isso fez Xu Shen pensar se deveria ajudar seu irmão mais novo e, ao mesmo tempo, continuou a escovar os dentes novamente. Sem pensar duas vezes, o rapaz cuspiu com toda a força a pasta de dente que estava em sua boca. Esse cuspe até destruiu um balão que estava pendurado não muito longe deles. Esse tipo de recepção surpreendeu muito Song Xiu, que chegou a pensar que seu genro era um atirador em uma vida passada. Mas Song Shen não podia dizer nada sobre isso. Durante todo esse tempo, o herói estava pensando no fato de que ele é um escravo de sua esposa, e vencer traz muitos benefícios. Portanto, se o irmão Shou vencer, sua esposa provavelmente ficará muito feliz. Algum tempo depois, as decorações da casa estavam prontas e todos estavam vestidos com trajes festivos. O chefe da família estava se preparando para a chegada de Isha Orhan, porque eles deveriam cumprimentá-lo no mais alto nível. Enquanto isso, uma das filhas correu e se virou para o pai. Era Song Yan, e ela queria entender por que seu pai a chamou aqui. O pai e a mãe não entendiam que tipo de roupa era essa no corpo da filha. Por isso, ela deveria se envergonhar, pois ontem lhe disseram que o Sr. Y. Shahan viria hoje, e ela deveria voltar rapidamente e trocar de roupa, porque eles logo estariam aqui. De repente, alguém atrás dela disse que isso não era necessário. Foi Xu Shen quem disse que o Sr. Isha Orhan não viria até eles hoje, e o único que viria hoje era o Sr. Ishahan. Xia, Su Xian começou a gritar com o cara, porque esse cara inquieto vestiu um traje estranho, e ele deveria esperar, porque logo o Sr. I chegará. Então eles darão uma olhada, porque o herói está claramente tentando irritar todo mundo aqui. Na verdade, o cara não se importava se seus parentes acreditavam nele ou não, mas disse a eles que somente o Sr. I poderia ser o único a acreditar, se haveria, e ele não aprovava de forma alguma todo esse tédio desnecessário que eles estavam criando aqui. O genro mais velho também ordenou a Xu Shen que não o enganasse. Como o Sr. I é um homem de palavra no mundo dos negócios, se ele disse que estaria aqui, então ele estaria aqui. Além disso, ele disse que o Sr. Xia não poderia vir, mas os problemas com as agulhas envenenadas de ontem ainda não haviam sido resolvidos, e como Xu Shen estava bem, todos queriam que ele se apressasse, assinasse o acordo de divórcio e fosse embora. Tremendo de ódio, Song Yan percebeu que seu marido havia salvado a vida de Song Xiu ontem, e eles ainda eram ingratos, e ela continuou a repetir que não aceitaria o Sr. Xia. E suas irmãs começaram a dizer que ela era apenas jovem e tola e que, quando provasse a doçura do jovem mestre Ye, com certeza mudaria de ideia. Enquanto isso, o herói estava pensando que esse cavaleiro não conseguia nem bloquear seu ataque, o que significava que ele realmente era um cara legal. De repente, o mordomo correu e gritou que o Sr. Yi chegou, pois viu a limusine exclusiva do Sr. Yi chegar. O chefe da família e sua esposa ficaram felizes com a chegada do cavaleiro, pois isso significava que ele não guardava rancor deles, e parecia que o relacionamento entre suas famílias ainda poderia ser salvo. Os genros, como canalhas presunçosos, ficaram felizes com a chegada do Sr. Yi havia chegado e acreditava que Xu Shen não era nada comparado a ele. Ao mesmo tempo, o personagem principal entendeu que não era realmente Isha Orhan que havia chegado. Toda a família começou a correr em direção ao carro que se aproximava, pois achavam que o Sr. Isha Orhan estava chegando. Mas, no fim das contas, não era quem eles esperavam. O homem que chegou queria descobrir o que eles estavam fazendo aqui, porque ele só veio visitá-los. O Sr. Xia, que não entendia nada, queria saber por que todos estavam fazendo tanto barulho aqui e por que pareciam palhaços, porque era tudo tão banal. Com horror, toda a família percebeu que o Sr. Xia havia saído do carro do Sr. Isha Orhan. O chefe da família imediatamente quis saber do rapaz porque ele veio no carro do Sr. Xia. O carro de Isha Orhan. Ao mesmo tempo, Su Saiyan pensou que Xu Shen estava certo e que esse cara estava vestido da mesma forma que ele. O Sr. Xia começou a rir, dizendo que o rosto de Esheren estava inchado como um porco. Por isso ele não podia vir, então ele deu a Xia esse carro para trazê-lo aqui. Mais uma vez, o personagem principal estava certo. Por que eles devem acreditar nele quando uma pessoa lhes diz que o Sr. Yi não virá? De repente, o diretor chamou o mordomo e disse-lhe para convidar o Sr. Xia para a velha mansão. No final das contas, o diretor também ficou surpreso com a visita do Sr. Xia. O chefe Song era uma pessoa que passava muito tempo na antiga mansão da família Song, e poucas pessoas sabiam algo sobre ele. Mas ele é o verdadeiro chefe da família Song. E Su Saiyou está apenas agindo como chefe da família. Song Shen entendeu isso imediatamente. Agora que Si está aqui, até mesmo esse velho está preocupado, pois parece que ajudar sua esposa a obter cooperação com a família Xia é uma tarefa absolutamente necessária. Xia ficou feliz com o fato de o chefe da família Song querer vê-lo. Ele também apreciou a aparência de Song Shen,
pois gostou muito das roupas e pediu que ele o levasse até o chefe. Cada um dos genros mais velhos ficou furioso porque Shen não deveria ter conduzido o Sr. Xia, para não falar muito com ele, pois isso poderia irritar sua família influente, então, todos estariam em apuros. Inesperadamente, Su Xiaoan apenas disse a Shen para ir se despedir do Sr. Xia e o acompanhou até o futuro. De fato, o carro do Sr. E está aqui, mas ele não veio. O que significa que ele quer mostrar que guarda rancor contra eles. Esse tipo de cooperação tripla está se tornando insustentável. Mas, para o bem do futuro da família Song, mesmo que as chances sejam pequenas, resta saber se Shen pode obter a cooperação da família Xia. Todos os parentes ficaram simplesmente surpresos com a sorte do personagem principal. Algum tempo depois, os eventos continuaram na antiga mansão da família Song. O ancião disse que estava apenas preocupado com a cerimônia da cidade, mas quando soube que o Sr. Xia, de Yong, havia aparecido de repente, decidiu convidá-lo imediatamente para sua mansão, que era o atual chefe da família Song, Song Shongying. O Sr. Xia também agradeceu ao ancião pelo convite, pois hoje é o grande feriado da família Huang. Para onde quer que se olhe, as pessoas estão se preparando para ele. Apontando para o pôster, o ancião perguntou se o Sr. Xia costuma escrever e se ele poderia ajudar com isso. Sem pensar duas vezes, o rapaz concordou, pois ele é conhecido como o deus da caneta em Yonshin. Observando os hieróglifos, o rapaz percebeu que essa era uma palavra muito forte e poderosa, que carregava a energia de impulsos abençoados, e era a palavra poderoso. De fato, o ancião apontou o erro para o mestre, e era uma palavra diferente, ou seja, a palavra é indigno. Após o que o ancião rasgou esse pedaço de papel bem na frente do rosto do rapaz. Como se vê, o mestre Huang agora está procurando jovens em toda a cidade para mostrar a família Huang da melhor maneira possível. Inúmeros artistas de caligrafia contribuíram com seus trabalhos criativos com grande esforço, e com o nível de habilidade de um grande mestre, ele está longe de ser capaz de competir com esses monstros. É por isso que Song Shongying queria pedir ao Sr. Xi um favor que estava além de seu controle, ou seja, pedir a ele o trabalho de caligrafia para a cerimônia da família Huang, porque isso ajudaria a salvar sua família Song das dificuldades atuais. O idoso chorou e implorou de joelhos, mas o homem só pediu que ele se acalmasse e se levantasse, porque ele não tinha condições de fazê-lo. Song Shongying insistiu que, se o deus da caneta não concordasse, ele não conseguiria mais se levantar e, se não conseguisse vencer essa competição, não teria mais razão para viver. Na verdade, Xi estava apenas elogiando a si mesmo e não conseguia desenhar tão bem quanto dizia, mas mesmo assim concordou com o pedido do velho para se levantar. O velho ficou muito feliz com isso, porque um figurão como ele não deveria voltar atrás em suas palavras, e o Sr. Xi é realmente uma boa pessoa. O homem estupefato percebeu imediatamente que aquele velho insolente o estava usando, mas ainda assim pediu que ele fosse primeiro e deixou Xu Shen entrar e conversar com ele enquanto ele escrevia e eles conversavam. O velho sábio não se opôs a atender ao pedido do homem e a convidar o herói. Ao sair do escritório, Shongying virou-se para Xu Shen, dizendo que o Sr. Xi estava esperando por ele no escritório. Dois rapazes também estavam sentados nas proximidades e ficaram muito chocados com o fato de o cavalheiro querer vê-lo. O alegre herói entrou no escritório, e o senhor já estava esperando por ele. Um pouco preocupado, o cara disse que tinha acabado de se gabar para o velho e agora pedia que ele escrevesse para o local, e Xia decidiu pedir ajuda ao herói, para que ele contasse como o desenho foi feito para ele. O herói realmente não esperava que Xia também fizesse caligrafia, então ele teve que apreciá-la. Ao ver o que foi desenhado, Xu Shen ficou simplesmente chocado, porque ele viu que esse desenho era simplesmente terrível. O cara preocupado olhou para o pôster pintado e nem sabia o que dizer, embora Xia tenha pedido sua opinião. De qualquer forma, o herói ainda queria oferecer sua ajuda e perguntou se ele poderia fazer melhor, mas eles diriam que Xia o desenhou. Afinal de contas, Xu Shen é realmente bom em desenho. Afinal de contas, ele estudou com um professor que era realmente chamado de Deus da Caneta. Esse mesmo grande mestre tinha habilidades insuperáveis de caligrafia, e ninguém conseguia desenhar melhor do que ele. Xia, alegre, esperava por seu amigo, pois entendia que seu desenho não era tão bom quanto o do verdadeiro Deus da Caneta. Na verdade, Xia se interessou por Xu Shen ontem porque descobriu que ele não era realmente estúpido. E Xia realmente sente nele um grande líder em potencial que está escondendo suas habilidades e esperando seu momento. Pessoas com uma aura tão rara geralmente têm habilidades excelentes, e quando ele disse que sabia escrever, Xia ficou extremamente surpresa. Enquanto isso, o herói havia terminado e estava pronto para mostrar seus desenhos. Ao ver esse desenho, Xia ficou simplesmente atônito, pois não esperava ver algo assim. Xia sinceramente pensou que esse desenho era realmente terrível,
e até mesmo ele o havia escrito melhor, então parecia que ele estava claramente errado sobre Xu Shen. Ao mesmo tempo, Song Chongqing começou a bater na porta e perguntou a Xia se ele já havia terminado, porque o velho estava ansioso por suas obras-primas. O cara, tremendo de medo, entendeu que, se o velho visse isso, ele perderia a reputação e teria de escrever rapidamente outro pôster sem erros. De repente, Xu Shen deixou seu avô entrar, dizendo que Xiao havia terminado há muito tempo e que o desenho estava completamente pronto. O homem alegre queria admirar o desenho do jovem mestre, embora Xia ainda não estivesse pronto. Por alguma razão Xu Shen deixou o velho entrar. Temendo o fracasso, Xia quis esconder a escrita de Xu Shen em sua outra mão para não mostrá-la acidentalmente. Depois tirou a sua própria. Embora houvesse erros de digitação, provavelmente era melhor do que a do herói. Inesperadamente, Xu Shen levantou a mão direita de Xia, e nela havia um desenho do personagem principal, o que deixou Xia ainda mais preocupada. Ao ver esse desenho, Song Changqing ficou extremamente surpreso, mas ainda não demonstrou nenhuma outra reação. O cara assustado pensou que Xu Shen o havia enganado de propósito porque ele mostrou a mão errada, e esse era o fim. Agora ele perderá o prestígio, não terá mais nada para fazer em Chongqing. Esta noite, voltará para Yongqian novamente. O ancião continuou em silêncio e apenas apontou o dedo para o pôster, com grande surpresa. De repente, o ancião correu até o cartaz e o pegou nas mãos, depois começou a chorar, dizendo que era um belo desenho e que era realmente digno do deus da caneta, porque ele nunca tinha visto um jovem ser capaz de escrever tão bem. Surpreso, Xia claramente não esperava tal reação e não entendia por que esse desenho era excelente. De acordo com o mestre, esse desenho era realmente excelente. Xia é modesto demais. Embora ele diga que é o deus da caneta, estava escrito ali que grandes planos e grande domínio riem apesar da embriaguez na vida. Rima com Huang e expressa as grandes ambições e desejos do Sr. Huang. E também está escrito em palavras que os tolos nem conseguem ler. Com alegria, Song Chongqing também exclamou que o mestre Huang realmente adora a escrita cursiva antiga. Então ele deve gostar muito desse pôster, se essa caligrafia for usada para participar de competições. Então o velho tinha certeza de que havia uma grande chance de vitória. Na opinião de Xiao, essa caligrafia ainda não era tão boa quanto a dele, mas ainda tinha uma chance de vencer a competição. Mesmo assim, o homem se acalmou e disse a Song Chongqing que era apenas uma caligrafia que ele escreveu rapidamente, e nada de especial. Se o velho Song visse algo de especial nela, ele poderia ficar com ela. De repente, o idoso agradeceu por essa carta ao Sr. Xia, mas também esclareceu que havia se esquecido de assiná-la, motivo pelo qual o idoso queria ver como ele faria isso agora. O homem atônito não demonstrou, mas entendeu que esse velho claramente queria que Xia se humilhasse na frente dele agora mesmo. De repente, Xia começou a se esquivar, dizendo que não podia assinar essa carta porque a assinatura significava que ele era o proprietário. E por que não deixar Xu Shen assinar essa carta? Porque, de fato, era ele quem deveria ser o destinatário dessa carta. Continuando a dar desculpas, o rapaz disse que tinha certeza de que queria dar essa carta a Xu Shen. O velho preocupado também pediu ao rapaz que não estragasse o desenho, porque ele acreditava que Xu Shen não tinha as habilidades adequadas de caligrafia. O herói, por sua vez, se esforçou muito para assinar esse trabalho, pois ele mesmo o havia escrito antes. Para o velho, ver tal assinatura foi extremamente estranho, porque a idade é a mesma, mas, por alguma razão, há uma grande diferença nas habilidades, e ele tinha certeza de que a caligrafia que Xia tinha acabado de esconder foi escrita por Xu Shen. Naquele exato momento, o Sr. Xia sugeriu que Song Chongqing finalmente começasse a discutir questões de cooperação, e o ancião nem suspeitava que ele havia realmente vindo para discutir a questão da cooperação. O ancião realmente não se importava em conversar com Xia, mas Song Shen não deveria estar aqui porque não era assunto dele e ele deveria esperar do lado de fora da porta. Na verdade, o velho Song havia entendido errado e Xia queria dizer que ele queria falar com Xu Shen. Por isso, ele pediu ao ancião que saísse do escritório por alguns minutos. O idoso corado sentiu muita vergonha e nem sequer suspeitou que isso aconteceria, e eu nunca teria pensado que Xia veio especificamente para Xu Shen. A porta se abriu e o ancião saiu como se estivesse arrasado. Xu Shen imediatamente perguntou a seu pai como ele estava e pensou que Xia parecia não estar aqui para falar sobre cooperação. Então o velho trêmulo explicou que o Sr. Xia estava mantendo negociações separadas com Xu Shen. Além disso, ele lhe deu uma excelente carta de caligrafia. Agora, com a bênção de Xu Shen, a família Song tem a chance de obter a luz verde da família Huang na cerimônia. Ao ouvir isso, todos os parentes ficaram simplesmente chocados com a notícia, e apenas Song Xiu ficou feliz com o que ouviu. Enquanto isso,
Os eventos continuavam a acontecer no escritório, e Xia agradeceu a Xu Shen por ajudar a salvar sua reputação, mas ele ainda não pretendia desistir dessa oportunidade de cooperação tão facilmente. Por isso, Xia decidiu esclarecer a situação. De fato, mesmo antes de vir para a família Song, ele costumava ir à família Yi e conversar com eles sobre cooperação. Afinal, se você decidir escolher um parceiro para a cooperação, então a família Yi vence a família Song em todos os aspectos. Olhando nos olhos do mestre, o herói admitiu que esse era de fato o caso. No momento, a equipe de Xiao estava na casa da família Yi e ele disse que, se não desse uma resposta antes da meia-noite, eles poderiam automaticamente entrar em um acordo com a família Yi. Isso significava que a família Song tinha apenas alguns minutos para convencê-lo a cooperar com eles. Portanto, agora Xu Shen teria que responder a algumas perguntas. Se ele puder dar respostas satisfatórias a essas perguntas, então Xia abandonará a família Yi e escolherá a família Song para cooperar. Mas se Xia não estiver satisfeito com as respostas de Xu Shen, ele só dirá a família Song por enquanto. Enquanto isso, os parentes estavam furiosos porque não entendiam por que Xia queria discutir assuntos tão sérios com Xu Shen. Porque se ele conseguir chegar a um acordo, eles não poderão expulsá-lo da família e, se não o expulsarem, sua influência se tornará uma ameaça para eles. Tremendo de emoção, Su Xie entendeu que a família Xia não escolhe parceiros aleatórios, embora ele seja chamado de terceiro jovem mestre sem sucesso em Yinshin. Mas isso não se deve ao fato de ele ser um preguiçoso e frívolo em seus negócios. Há rumores de que o Sr. Xia faz as perguntas mais estranhas a seus parceiros, e em todos esses anos, ninguém foi capaz de respondê-las corretamente. E tudo isso porque ele é muito exigente com seus parceiros. Foi isso que causou os fracassos de Xie nos negócios. Se ao menos eles tivessem permitido que os senhores antigos e astutos negociassem, haveria pelo menos uma chance de sucesso. Mas agora, com um rude e descuidado Xu Shen, as chances de obter as respostas certas são quase nulas. Enquanto isso, Xia fez perguntas a Xu Shen. A primeira pergunta foi, se o mérito em algum assunto importante o decidir, o que ele escolherá? Vingança ou paciência? O herói inteligente respondeu imediatamente que daria fama, a fortuna etc. a outra pessoa porque não se importava. A segunda pergunta soou assim, se ele tivesse que escolher, ele escolheria, por um lado, o poder sobre o mundo inteiro e, por outro, sua amada mulher. O que ele escolheria então? O esperto Chun Chun respondeu que escolheria o poder sobre o mundo inteiro e dormir ao lado de sua amada. Essa resposta foi muito boa, mas se essa afirmação for aplicada à vida real, a pergunta seguinte de Xia foi sobre como alcançar os dois objetivos. Nesse caso, sucesso nos negócios e sucesso no amor. O cara literalmente implorou para que ele desse uma boa resposta que o satisfizesse. Caso contrário, a conversa deles poderia terminar aqui. Com essa declaração, até Chun Chun começou a se preocupar, pois não entendia muito bem como responder a isso. Enquanto isso, o telefone de Susai Yang tocou, o que o surpreendeu muito. Um homem ligeiramente animado atendeu imediatamente a ligação, esperando ouvir boas notícias. No fim das contas, era Isha Orhan que queria perguntar ao senhor como ele estava se saindo hoje. E Isha Orhan imediatamente presumiu que o Sr. Xi estava agora na casa deles e estava discutindo questões de cooperação com Xu Shen, e isso era realmente verdade. Então o insolente disse a Su Qian que, na verdade, Xia já havia concordado com ele. Logo depois, Isha Orhan desligou e Su Qian tentou persuadi-lo a conversar novamente, mas o cara não queria mais falar. Percebendo a desesperança da situação, Tran só disse que estava tudo acabado, porque Xia já havia feito um acordo com a família Li, o que significa que Xu Shen não tem mais chance de chegar a um acordo. Presumindo que, casando Song Xiu com Isha Orhan, eles teriam uma chance de salvar a família Song, o pai ordenou que um dos genros trouxesse um novo acordo de divórcio, porque hoje à noite eles precisariam encontrar uma maneira de casar sua filha com Yi. Song Yin observou tudo isso e percebeu que a determinação do pai dessa vez era realmente grande, e começou a suspeitar que poderia realmente se casar com Li. Enquanto isso, as pessoas do escritório começaram a dizer que tudo havia corrido bem e que os problemas haviam sido resolvidos. Ao mesmo tempo, Isha Orhan se regozijava, pois considerava a família Song muito simples para ver como ele a puniria no futuro. Logo depois, representantes da família Xi entraram e Isha Orhan sugeriu que eles deveriam assinar um acordo de cooperação naquele momento. Um dos representantes disse que eles decidiram não assinar o acordo porque Xia mudou de ideia repentinamente. O Sr. Xia disse que, de sua parte, não havia resposta para as perguntas que ele precisava, mas Chong Shen conseguiu dar uma resposta perfeita para a pergunta-teste do Sr. Xia. Portanto, no futuro, a cooperação da família Xia na cidade de Chongqing será completamente transferida para a família Song. A resposta do protagonista realmente satisfez Xia completamente,
e ele exclamou que sua resposta era simplesmente maravilhosa. E agora todos os assuntos de sua família seriam transferidos para a família Song. E quanto ao jovem Yi, ele que continuasse a jogar seus jogos. Ninguém podia acreditar no que estava acontecendo novamente, porque nada disso havia acontecido nessa família antes. Su Xiaoan decidiu se dirigir ao Sr. Xia e perguntar se isso era realmente verdade, e se ele realmente escolheu cooperar com Xun Shen. Rindo, Xia explicou que isso era absolutamente verdade. A resposta de Xun Shen estava absolutamente de acordo com suas preferências, e ele era a escolha ideal em sua opinião. Voltando a essa pergunta, Xia disse que Xun Shen disse que você tem poder sobre o mundo e dorme ao lado de sua amada, mas como alcançar esses objetivos? Porque se a resposta for insatisfatória, a conversa deles terminará em um instante. Rindo dessa pergunta, Xun Shen explicou que, na opinião pública, as pessoas costumam usar a analogia do peixe e do urso para falar sobre escolhas na vida, o que lembra a todos que é preciso ser capaz de abrir mão de uma para escolher a outra. Mas, naquele exato momento, o herói se levantou e gritou que era ele quem se esforçava para conquistar o mundo. Se ele não tivesse a oportunidade de pegar duas boas peças, não precisaria fazer nada. Naquele exato momento, Xun Shen perguntou a Xia se ele era realmente chamado de o terceiro jovem mestre sem sucesso na cidade de Yonshin, e o senhor imediatamente confirmou isso. Por causa disso, o personagem principal convidou o rapaz para colaborar com ele e lhe garantiu um enorme sucesso nos negócios e a oportunidade de realmente se tornar o primeiro filho de Tianan. Em geral, a opinião das pessoas é que não se pode combinar coisas diferentes, como o peixe e o urso. Mas, na percepção de Xun Shen, somente o peixe-baleia e o urso são incompatíveis. Sem entender essa resposta, Xia quis esclarecer o motivo, pois havia outras opções. Apontando para o próximo pôster, o herói disse apenas que isso se deve ao fato de essas transações serem simplesmente ilegais. Rindo ainda mais, Xi exclamou que Xun Shen tem a ambição de conquistar o mundo, mas também tem o bom senso de não ultrapassar seus limites. Ninguém jamais havia expressado uma resposta tão bonita, o que fez Xia querer saber o quanto ele era bem-sucedido de acordo com seus ouvintes. Com essa história, Su Saiu e seu genro ficaram furiosos, pois não podiam acreditar no que ouviram, que estavam falando sobre o primeiro filho de Tianan, e não entendiam como Chongying podia se humilhar para dizer algo tão arrogante. Como eles haviam concordado em trabalhar juntos, Xi imediatamente começou a sair para não ficar mais tempo aqui. Embora esse cara tivesse um gosto único, Xun Shen preparou uma resposta perfeita. Depois de ler o acordo de divórcio, Su Xiaoan percebeu que isso era de fato verdade. O genro, por sua vez, acreditava que, quando Xun Shen saísse de casa, ele deixaria de ser tão arrogante. Mas, naquele exato momento, o chefe da família rasgou o acordo de divórcio e disse que Xun Shen estava realmente certo e que as disputas eram inúteis. Hoje, o acordo tripartite entre as famílias foi concluído com sucesso, e agora é necessário contar com a cooperação da família Xia feita por Xun Shen e com a carta que o Sr. Xun Shen enviou à família Xia. Xi escreveu que, se ele for expulso, não haverá nada para competir com o segundo filho do velho, e não haverá oportunidade de participar da cerimônia. Ao sair, Su Saiou também chamou o genro de canalha, porque era hora de pensar e reconsiderar suas ações. Enquanto isso, os eventos continuavam a ocorrer na casa de Ixaohan, onde todos os pratos estavam quebrando. A partir de hoje, ele declararia guerra à família Song e se vingaria de todos os truques de Xun Shen. Algum tempo depois, os eventos continuaram a ocorrer na antiga mansão da família Song. Song Yi não perdeu tempo e terminou a conversa com seu pai e avô sobre a cooperação com a família Xia. E eles queriam ver o cara relaxar na onda de sucesso e cair, e até desejavam que ele morresse rápido. De repente, alguém nas proximidades começou a gritar e a chamar um canalha chamado Xun Shen. Afinal, era o segundo filho do velho Song e o irmão mais novo de Song Xiong que exigia que Xun Shen se ajoelhasse e pedisse desculpas ao irmão espancado. Os parentes arrogantes também se regozijaram porque a retribuição havia chegado. O segundo tio havia chegado para lidar com o herói. Ele é famoso por proteger seus protegidos, e Xun Shen logo receberia sua punição. Song Yan começou a defender o rapaz, dizendo que eles já haviam discutido os eventos de ontem com Xun Shen, e deve-se notar que o início do conflito foi iniciado por Song Pen, e o rapaz estava simplesmente se defendendo. O irmão mais velho ainda queria se vingar, porque o herói não apenas ofendeu King Pen, mas também colocou as famílias de Yihon em conflito, colocando sua família em uma situação difícil. Todas essas violações merecem punição,
e ele está confiante de que o irmão mais velho e o pai definitivamente lidarão com ele de forma justa e rigorosa. O corajoso rapaz disse ao tio que estava pronto para assumir totalmente qualquer punição possível, enquanto o homem queria cuidar disso imediatamente e se gabava. Os parentes correram para o tio novamente e perguntaram se ele poderia punir melhor Chun Chun, porque ele fez um acordo com a família Xia. Portanto, recorrer ao pai e aos outros não faz sentido, e eles também queriam puni-lo, mas o pai e os outros o estão protegendo. O homem admitiu que seu irmão mais velho e seu pai sempre não gostaram de Chun Shen e que, além disso, ele agia de acordo com as regras da família, razão pela qual eles tinham que proteger um tolo como herói. O tio também acreditava que Chun Shen não poderia fazer um acordo com a família Xia, e isso era simplesmente absurdo, o que o fez querer explicar tudo ao seu irmão mais velho e ao seu pai para ver que tipo de punição eles preparariam para ele. Su Xiaoan e Song Chongqing confirmaram, algum tempo depois, que Chun Shen realmente conseguiu fazer um acordo com a família Xia. Essa resposta realmente surpreendeu os parentes, que estavam sedentos por vingança, e eles simplesmente ficaram parados no local, pois não sabiam nem o que responder. Além disso, Song Chongqing acreditava que Chun Shen era um cara decente, e era improvável que ele começasse uma briga primeiro. Nessa situação, todos pensaram que Song Qingping começou o conflito primeiro, e o herói estava apenas se defendendo. Além disso, os parentes também entenderam que Chong Shen era seu genro, e Song Qingping não tinha o direito de ofendê-lo, porque isso era realmente injusto. Agora, os dois seriam punidos e receberam a ordem de reescrever as regras da família 10 vezes. No final, foram eles que foram punidos porque começaram a incomodar Shen Shen. Os convidados deprimidos ficaram chocados com o que ouviram e simplesmente não entenderam como isso era possível e por que o cara foi capaz de se transformar em apenas alguns dias. Os dois perdedores começaram a sair porque haviam sido punidos e agora não tinham influência sobre Chun Shen. De repente, o herói decidiu se voltar para sua amada esposa para lhe dizer algo. Pegando a mão dela, o homem decidiu perguntar-lhe sobre Song Muyon. Essa pergunta fez Song Yen corar imediatamente, e ela quis saber do rapaz o que o interessava. A moça ficou chocada com o fato de seu marido ter pegado sua mão, sendo que eles eram apenas marido e mulher no papel. E, na vida real, eles até dormiam separados. Como se nada tivesse acontecido, Chun Chun pediu à esposa que pensasse cuidadosamente se houve algum conflito recente entre o tio e o pai dela. Não houve conflitos diretos propriamente ditos, mas, desde a infância, meu tio sempre considerou o pai seu inimigo declarado, de modo que eles não tinham muito controle. Agora o herói percebeu que parecia estar certo, e Kyo é o único filho de Song Xian, e se ele morresse, a administração da família passaria para a família de Song Muyon. Talvez o caso das agulhas envenenadas esteja de alguma forma ligado a essa família. Naquele mesmo segundo, o homem notou que sua amada esposa corou fortemente. As irmãs ao seu redor também viram que sua cabeça parecia estar fumegando, como se algo tivesse acontecido. Algum tempo depois, os eventos continuaram a ocorrer na casa de Song Xin, onde os parentes estavam falando sobre vingança contra Chong Shen, continuando a escrever as regras da família. O canalha estava extremamente insatisfeito, porque ele estava muito cansado e queria muito se vingar do personagem principal. De repente, alguém atrás dele se aproximou e pediu que seu irmão não se preocupasse. Era o terceiro filho de Seung Muyang, Song Xinga, que disse que sabia tudo sobre a situação do pai deles, e que o ajudaria a se vingar. Song Qingping estava extremamente feliz com o retorno de seu irmão e, por isso, queria descobrir o que ele havia dominado. No fim das contas, ele entrou para a Irmandade dos Mágicos e aprendeu apenas o básico, mas isso é suficiente para lidar com pessoas comuns. Antes, quando o mestre Zhan estava por perto, o cara tinha medo de interferir, mas agora que ele se foi, esse estúpido Chun Shen não se atreve a desafiá-los. Então, agora, eles devem fazer com que seu ofensor sinta o gosto amargo, porque eles tinham uma cobra mágica em sua bolsa que estava pronta para morder Chun Shen. Algum tempo depois, os eventos continuaram a ocorrer na mansão da família Song, e houve uma discussão sobre o fato de Chong Shen ter assumido um projeto muito grande com a família Xia. Mas ele imediatamente entregou todo o trabalho de gerenciamento a Song Yen, e por isso a moça não entendia se o marido estava realmente ciente de sua decisão. Rindo, o homem explicou à esposa que havia prometido que a cooperação ajudaria a alcançar o sucesso, mas ele não era muito versado em assuntos comerciais. Portanto, ele confia totalmente nela nesse assunto e também está disposto a cumprir algumas de suas responsabilidades para facilitar muito as coisas para a menina. A intrigada Song Yen, por sua vez,
entendeu que tudo o que seu marido fazia era semear e limpar. Por isso, talvez valha a pena pensar em tarefas ambiciosas mais sérias. De repente, naquele exato segundo, algo pareceu acontecer com o rapaz, e ele parou abruptamente de limpar o quarto. Não estou entendendo nada. A garota perguntou ao herói o que havia de errado com ele. Porque talvez as palavras duras dela finalmente o tivessem feito pensar. Eu estava um pouco distraído da limpeza, e depois de tirar meu chapéu, o herói só disse que precisava fazer algo muito importante. Com um olhar determinado e irritado, o homem gritou que precisava ir ao banheiro. Ao ver o herói, Song Yin riu porque esses movimentos repentinos eram apenas para ir ao banheiro, e isso era realmente muito estranho. Ao ver a cobra no lustre, o herói percebeu que, afinal, ele estava certo. Embora não muito longe dele, havia apenas uma cobra espiritual comum que estava rastejando pela sala. Os inimigos decidiram enviar uma serpente espiritual contra ele, o herdeiro das 9 heranças profundas. Isso foi realmente incrível. Afinal de contas, um animal tão glorioso não poderia prejudicar o Mogu mais forte da região. Depois de usar sua magia na cobra, o homem percebeu imediatamente que parecia que essa cobra pertencia a algum grupo perigoso e que, ultimamente, ele tinha muitos inimigos. De repente, alguém do lado de fora da porta gritou que o jovem mestre Isha Orhan tinha vindo ver a senhora, e o chefe da família pediu que ela saísse imediatamente. Sem pensar 2 vezes, o homem percebeu que talvez esse fosse o mesmo hóspede. Considerando sua capacidade, é bem possível que ele tenha contratado alguém. E se ele realmente quisesse atentar contra a vida do herói, ele mesmo sofreria com isso. É por isso que Chun Shen queria sair com sua esposa para visitar um convidado importante. Enquanto isso, Xiao Heng e seu tio estavam discutindo a cooperação de 3 vias que eles queriam fazer juntos. O pai e a mãe, entusiasmados, ouviram todo esse diálogo e ficaram extremamente alarmados com o que estava acontecendo e com o que ouviram. No final das contas, o Sr. Ye deliberadamente entregou a cooperação de 3 vias para Song Muyanben na frente dos olhos do chefe da família, e parecia que ele havia decidido apoiar seu irmão na luta contra eles. E esse era de fato o caso. Ye Xiaoan deliberadamente transmitiu a cooperação com seu irmão para Su Tsei, e ele provavelmente se arrependeu muito agora. Enquanto isso, Shen Shen se aproximou deles e imediatamente decidiu cumprimentar o convidado. Como se nada tivesse acontecido, o herói sorriu e acenou com a mão. Perguntou ao hóspede como ele havia dormido na noite passada e se estava resfriado. Ao se lembrar dos eventos do passado, Xiaoan literalmente ficou sem fôlego, pois se lembrou de como estava ruim naquele momento. E Xiaoan de repente decidiu entrar no prédio e discutir a cooperação deles. Seu tio ficou perplexo com essa decisão, pois achava que eles queriam discutir todos os assuntos aqui para demonstrar ao seu irmão mais velho que estavam fazendo um acordo. Como um bando de baratas, eles começaram a correr para dentro do prédio, e o herói apenas admirou e riu. Já que o patife decidiu vir, sua cobra deve voltar para seu dono. Durante todo esse tempo, Shen continuou a observar como a cobra estava se aproximando do chamado inimigo a cada segundo. Os parentes ficaram furiosos com o resultado dos acontecimentos porque, na opinião deles, o Sr. Y Shan realmente queria apoiar o tio. O negócio de seu tio estava florescendo, e agora a cooperação lhe daria a oportunidade de expandir seus negócios. O rapaz alegre decidiu acalmá-los, dizendo que havia concordado em cooperar com o Sr. Xia, e que o acordo entre si e a família estava em um nível completamente diferente. O genro irritado começou a gritar que o acordo com Xia não era para sempre, e essa família está aqui há pouco tempo, por isso não consegue resistir às famílias poderosas locais, como a família Yi. Naquele exato momento, o herói percebeu que, já que era esse o caso, então que se divertissem. Com um movimento hábil de sua mão, o cara usou uma técnica mágica com a qual a cobra deveria atacar o homem insolente. De repente, alguém começou a gritar muito alto, sentindo fortes dores. Enquanto isso, Song Kingpin e seu irmão estavam se regozijando porque acreditavam que a presa havia sido fisgada e que um membro de uma família local havia sido mordido por uma cobra. Os vilões até filmaram o homem em seu telefone enquanto ele gemia de dor, e queriam publicar rapidamente na internet, pois achavam que era Chun Shen que estava gemendo. Enquanto filmavam todos os eventos em seus telefones, as pessoas insolentes descobriram algo que as surpreendeu muito, porque no quadro estava o Sr. Isha Orhan, que foi mordido por uma cobra por trás. Durante as filmagens,
Era claramente visível que era um dos parentes de uma família influente que estava se contorcendo de dor. Ninguém poderia esperar essa reviravolta nos acontecimentos, e Song King entendeu que a culpa era dele. Embora a cobra devesse ter sido apontado especificamente para Chong Shen, o chefe da família Song também decidiu intervir no diálogo e disse a seu tio que esse homem havia sido mordido por uma cobra, e por isso era necessário chamar uma ambulância o mais rápido possível. Tremendo de medo, Not Others entendeu que o irmão estava enganado e precisava urgentemente encontrar um antídoto. Caso contrário, assinaria sua própria sentença de morte. Olhando para esses idiotas, Shen Shen imediatamente adivinhou que um deles tinha esse poder. No final das contas, era realmente Song King, que mostrava a força de uma cobra. E o herói inadvertidamente pensou no Sr. King e Ishaoran. As coisas estavam muito ruins para ele, e o cavaleiro poderia não esperar por ajuda. Por isso, todos esperavam que alguém presente pudesse ajudar em uma situação tão difícil. Inesperadamente, o herói pegou o sapato de alguém e começou a enchê-lo de água. Dizem que ninguém deve se preocupar, pois ele vai ajudar agora. Mais uma vez, ninguém presente conseguiu entender por que Chun-Tin precisava do sapato do Sr. Yi. De fato, nessa situação, tudo era muito simples, e o herói simplesmente decidiu salvar seu inimigo. O homem decidiu derramar a água que estava no sapato sujo e, assim, ajudar Xiao a recobrar o juízo. Song se aproximou do marido para perguntar o que ele estava fazendo aqui, pois viu a coragem com que ele estava tentando salvar seu inimigo. Mas, na verdade, ele acreditava que esse cara estava apenas tentando tirar qualquer coisa dele depois que eles estavam no pico do inimigo, e é por isso que eles podiam queimar o dele. De repente, naquele exato segundos, Ao selecionou dizendo que tudo gradualmente caiu em si. O cara não entendia exatamente o que ele estava fazendo. Nojento, porque cheirava muito mal. E ele não sabia como tinha sido salvo em primeiro lugar. Depois, disseram que Chun-Chun tirou o sapato, encheu-o de água e jogou no rosto dele, o que ajudou nesse caso. Embora o senhor não soubesse por que o cara o ajudou, não ficou claro por que ele tirou o sapato. Afinal de contas, ele tem fungos nos pés e isso é nojento. O senhor começou a espumar novamente, mas, felizmente, uma ambulância chegou e eles queriam levá-lo ao hospital para tratamento adicional. A senhora, por sua vez, entendeu que, embora Chong Shen tenha salvado Yi Xiaoan, foi de uma forma incrível, e é por isso que ele definitivamente guarda rancor dele. É melhor para ele ficar em casa em um momento como esse. Assim que ele sair de casa, as coisas podem acabar mal. Sem pensar duas vezes, o herói decidiu ligar para o Sr. Xi e perguntar se ele estava no Tianhao Bar, pois estava planejando ir direto para lá. A esposa amargurada não entendia por que o marido estava indo para lá, mas o homem apenas respondeu que precisava estar lá porque o Sr. Xi estava esperando por ele. Logo depois, o homem começou a acalmar a esposa preocupada, dizendo que eles tinham acabado de assinar um acordo com o Sr. Xi e que ele não poderia perder essa oportunidade. Até o irmão mais novo gritou para que a irmã não se preocupasse. Oh sim, ei pessoal! O que está acontecendo? Eu ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Vocês sabem, ainda estou aqui. Mas os médicos não conseguiram determinar qual era a causa dessa condição. Todos os exames foram realizados e todos os indicadores se mostraram normais. De repente, outro vilão ouviu uma voz familiar nas proximidades da enfermaria. O canalha reconheceu imediatamente o Sr. Y. Sharan e quis entender o que ele estava fazendo aqui. O sujeito irritado e presunçoso gritou que era tudo Shen e que ele deveria ser encontrado logo para ser espancado. Ok, se tiver mais alguma dúvida, pergunte-me e responderei imediatamente. Parece que Deus conhece o caminho. O garoto está um pouco tonto, mas não está acordado. Você... Porque ele ia dizer aos seus rapazes para estarem prontos, e assim que Shen Shen aparecesse, eles não sairiam de perto dele. Enquanto isso, os eventos continuavam a acontecer no bar onde os velhos amigos se reuniam. O herói perguntou a Bon Juan se ele tinha medo de que seu avô descobrisse que ele estava usando a dança de leve para ganhar dinheiro, porque o velho poderia ficar com raiva por causa disso. No final das contas, há vários anos, os melhores mestres prestaram atenção nele e ele aprendeu algo com eles. Seu avô tinha uma opinião muito boa sobre ele. Mesmo que descobrisse, não o testaria. O Sr. Xia desejou a Baoan o máximo de dinheiro possível e decidiu molhar sua garganta para selar a união. As moças também gostaram do mestre e pediram que ele lhes ensinasse a arte da dança, pois queriam muito ver. Rindo, o rapaz decidiu mostrar o que tinha. Pegando uma estatueta de papel, pediu às moças que lhe dissessem a data de nascimento de acordo com o horóscopo, e ele a escreveria na estatueta e poderia controlar todas as ações dessa pessoa. As pessoas atordoadas não queriam lhe dizer a data de nascimento para que o cara não pudesse controlá-las dessa forma. Xia, por sua vez, entendeu que isso era um absurdo e parecia implausível e, em geral,
Dificilmente alguém diria a Bom Juan sua data de nascimento de acordo com o horóscopo. O homem irritado exclamou que não aceitaria tal comportamento, pois ninguém queria respeitá-lo. Durante todo esse tempo, o Sr. Shi entendeu que Bom Juan havia decidido se exibir na frente das meninas, e sentiu que nada poderia impedi-lo. Algum tempo depois, o personagem principal chegou e pediu desculpas aos cavalheiros por ter se atrasado. Os companheiros da Shi imediatamente começaram a se encontrar com um novo conhecido, porque esse era o amigo que o Sr. Shi estava falando o tempo todo, e também o cunhado de Sam. O inteligente Bom Juan entendeu que Shen Shen era apenas um tolo comum, e todos estavam esperando por ele. Foi por isso que ele pediu para dizer sua data de nascimento, porque eles iriam se divertir e o cara iria perdoá-lo. O protagonista, intrigado, olhou para esse canalha e perguntou se ele realmente seria perdoado. Rindo dessa sugestão, Chun Chun gritou que Bom Juan era louco e desequilibrado, porque ele acabou de chegar aqui. E Bom Juan imediatamente perguntou sua data de nascimento. Embora eles nem se conheçam, ele também terá misericórdia, como um imperador. Ninguém esperava tal resposta, porque todos conheciam a força de Baoangu, e ninguém ousava falar com ele dessa forma. O Sr. Xia ficou assustado com o desfecho dos acontecimentos e entendeu que Chun Shen brigaria com uma pessoa influente, porque o herói foi convidado aqui apenas para se encontrar e ganhar um pouco de dinheiro, e eles causariam um escândalo. Smart Xia decidiu justificar seu amigo, dizendo a Bom Juan que seu parceiro veio aqui, aparentemente, não entendia o que estava acontecendo aqui, e é por isso que eu ia dizer minha data de nascimento para que eles não discutissem. Embora sua família não fosse tão poderosa quanto a família Huang, esse ainda era o território da família Huang. Como dizem, mesmo um dragão forte não entra no covil de uma cobra. Xi esperava sinceramente que ele ajudasse Chun Shen. De repente, Chun Shen se aproximou e perguntou ao Sr. Xia por que ele o havia chamado tão tarde da noite, como se quisesse observar aquele idiota do Sr. Xia. Huang fingiu ser um mágico. Ninguém entendia por que Shen Shen se comportava dessa maneira, porque Bom Juan era muito mais legal do que ele, e Xia mal conseguia neutralizar a situação, e agora o herói era obrigado a se ajoelhar e pedir desculpas ao mestre. O furioso Bom Juan percebeu que seria condenado por humilhar esse tolo se ele se ajoelhasse. Então, o Patife Furioso propôs uma disputa. Quando ele começar a lançar magia na pequena Xia, poderá provar que realmente tem magia, e Chun Shen terá que rastejar de joelhos. Rindo, o herói perguntou ao Patife o que aconteceria se ele não provasse que era capaz de dominar a magia. Depois de prender um pergaminho desconhecido diretamente nas costas do Sr. Xia, o herói sorriu novamente e disse que, se Bom Juan não conseguisse provar que possuía magia, ele teria que se ajoelhar. Essas palavras só causaram risos na plateia, e o arrogante Baoan concordou com essas condições, pois o espetáculo deveria ser muito legal. O Sr. Xia continuou a chorar e disse a seu companheiro que sabia que essas coisas místicas existiam. Além disso, Baoan estudou com os melhores mestres, ele não se gabaria se realmente não tivesse força. De qualquer forma, Chun Chun entendeu que não havia nada de especial nessa estatueta de papel, porque todos esses brinquedos não o impressionavam nem mesmo aos 6 anos de idade. Algum tempo depois, o Sr. Xia finalmente escreveu a data de nascimento na estatueta. Agora, o pequeno Xia precisava se manter ereto enquanto milagres mágicos aconteciam. O rapaz trêmulo estava muito preocupado, mas o herói o acalmava o tempo todo e pedia que ele não tivesse medo, pois estava por perto e pronto para ajudar. Dom Juan começou a puxar a outra figura diretamente pelo braço para que o homem levantasse a mão esquerda. Assustado, Xia ficou imóvel e estava ansioso para ser controlado. De repente, o homem preocupado percebeu que não estava sentindo nada. Tudo parecia uma espécie de piada, porque ele não sentia nada. No final das contas, Baoan admitiu que aquilo era apenas um aquecimento e que o próximo truque de mágica deveria funcionar. Agora o Patife decidiu levantar a mão direita, mas ela também não se moveu e Xia não sentiu nada, como se Baoan estivesse rindo dele como um louco. O sujeito intrigado tentou novamente puxar a estatueta de papel para usar suas habilidades mágicas e mostrar que era capaz de fazer isso. Chun Chun pensou no fato de que ele nem imaginava que poderia lidar com esse feitiço. Os sinais que ele desenhou aos 6 anos de idade o ajudariam. Assim, o Sr. Baoan teve que se fazer de mágico o suficiente e todo esse show teve que terminar. Van estava simplesmente furioso. Ele não entendia o que esse cara estava dizendo e também não sabia por que sua mágica não estava funcionando agora. Mais uma vez, o Sr. Xia começou a justificar seu amigo, dizendo que Chun Shen estava apenas brincando, e que hoje eles deveriam terminar por ali, pois juntos estavam prestes a ir embora. Mas o herói pediu para esperar,
pois esse tolo disse que se ajoelharia diante dele em caso de fracasso e que deveria manter sua palavra. Os lacaios de Baoan ficaram furiosos porque acreditavam que não poderiam negociar com o mestre. Eles até queriam ver Chun Chun morrer. Inesperadamente, Bong Huang pediu a todos que esperassem e fechassem a boca. O senhor irritado perguntou a Chun Chun se ele realmente acreditava que era digno de que Bong Huang se ajoelhasse diante dele. Sem pensar duas vezes, Chun Chun perguntou novamente ao sujeito insolente se ele gostaria de continuar conversando, ou ele ainda se ajoelharia. Naquele exato momento, Bong Huang se ajoelhou, dizendo que era uma boa pessoa, mas, observando o herói com um olhar maligno, ele também acrescentou que deveria saber de algo, ou seja, que Bong Huang nunca toleraria tal desgraça. Essa visão surpreendeu absolutamente todos os presentes. Como ninguém poderia esperar que o orgulhoso Bea Huang se ajoelhasse diante de Shan Shen, um bando do cara insolente, o herói pediu que ele se levantasse, caso contrário seus joelhos começariam a doer. Durante todo esse tempo, o Sr. Si não entendia por que seu camarada estava se comportando como o Sr. Deus. De repente, muitas pessoas desconhecidas começaram a se aproximar da companhia de jovens, homens desconhecidos, cercando-os como se quisessem se vingar do ato dos heróis. Dessa forma, o Patife ficou furioso. Ele gritou que agora uma doce vingança aguarda Chong Shen porque a morte estará em sua consciência. Si estava muito preocupada porque não entendia o que fazer nessa situação. O amigo carinhoso queria até mesmo distrair os inimigos para que Chong Shen pudesse escapar, pois eles não ousariam levantar a mão contra o Sr. Chong Shen. Sia, o herói, por sua vez, perguntou ao amigo por que ele deveria fugir daqui. O espertalhão começou a correr em direção a Bong Huang para subjugá-lo, e não se atreveu a atacar mais ninguém nessa sala. O Patife tirou muitas agulhas e percebeu que Chun Shen ia atacar a principal, pois achava que poderia se aproximar dele. De fato, para Chun Shen, isso não era um problema, e ele facilmente se aproximou do canalha principal. Batendo com toda a sua força, ele o pressionou contra a parede, porque entendeu que esse agora era seu inimigo e precisava se vingar dele. Agora Bong Huang não tinha mais chance e estava sufocando com sua própria raiva e dor. O herói apenas riu disso, dizendo que já estava perto do vilão principal. O corajoso agora queria saber de Bong Huang o que ele poderia fazer com ele agora. Todos os servos que estavam na sala não puderam fazer nada, pois perceberam que o oponente era muito mais forte. O Sr. Xia percebeu que Bong Huang praticava artes marciais desde a infância, e esse tolo o derrotou e neutralizou de uma só vez. Os capangas começaram a correr para ajudar o Patife, dizendo que Chun Chun ousou levantar a mão contra Bong Huang e que, por isso, todos eles precisavam atacar. Em um momento, um grande número de guardas começou a atacar o herói, mas era isso que ele queria. Enquanto isso, Xia tentou ligar para seu amigo, dizendo que já era suficiente lutar aqui e que ele deveria ir embora. De repente, alguém disse a todos os guardas para pararem. Foi Bong Huang que entendeu que seus homens tinham que recuar e permitir que Chong Xin saísse daqui. Mais uma vez, ninguém poderia esperar essa reviravolta nos acontecimentos, porque todos consideravam Bong Huang um dos guerreiros mais fortes da cidade, mas ele acabou sendo apenas um fraco comparado ao herói. Olhando para o canalha com um olhar arrogante, Chun Shen percebeu que era hora de ir embora e disse ao amigo que eles estavam indo embora agora. Até Xia ficou chocado com isso e até pensou que poderia ter ouvido mal, porque era extremamente suspeito que Bong Huang tivesse decidido deixar Chun Shen ir, porque ele sempre lutava até o fim como um louco. E agora ele permitiu que o cara saísse. Seus servos também não entendiam por que Bong Huang permitia que esse cara arrogante deixasse o prédio. O vilão trêmulo ordenou que seus servos calassem a boca porque ele estava percebendo agora que seus poderes haviam desaparecido. O canalha ansioso entendeu que Chun Shen também sabia de algo, e o nível de sua habilidade era muito maior do que o dele. Olhando ao redor e vendo esse gigantesco buraco na parede, o homem insolente percebeu que todas as suas ideias, aos olhos de Chun Shen, eram apenas tentativas patéticas. De repente, um dos criados recebeu uma ligação de seu amigo. Acontece que ele recebeu boas notícias, e há um grupo de lutadores de Hongdong perto do bar. Parece que eles estão aqui sob as ordens de Isha Orhan. Depois de tudo, de fato, Baoan entendeu que possui conhecimento secreto e sabe como tudo funciona no mundo mágico. Somente os fortes podem comandar a natureza e mudar o mundo. Ao sair do bar, um dos oponentes ficou simplesmente chocado com o que viu, porque todos os servos de Hongdong foram derrotados e não podiam mais lutar. Agora Baoan percebeu que parecia que eles teriam que convidar os magos mais poderosos para lidar com Chun Shen, ou seria melhor não se meter com ele ao sair para a rua. Si imediatamente quis perguntar a seu amigo o que estava acontecendo no bar. O amigo queria saber como Shen Shen foi capaz de matar um número tão grande de lutadores. Ele riu. O herói apenas disse que ele mesmo não entendia o que havia acontecido.
perdido. Estava escuro e, aparentemente, eles próprios foram mortos. Depois de uma batalha tão difícil, o herói ainda queria ir para casa e fazer sua esposa dormir, mas Xiao ainda não entendia como o cara tinha derrubado todos os inimigos. No final das contas, o herói usou apenas alguns truques que aprendeu aos 6 anos de idade. Aparentemente, ele ainda exagerou. Até mesmo seu irmão mais novo, Song, acreditava que o genro estava escondendo algo dele. Algum tempo depois, os eventos continuaram novamente no hospital, e Ye Xiaoan estava simplesmente furioso porque todas as pessoas que foram enviadas para espancar Xun Shen foram espancadas. Para o furioso Ye Xiaoan, parecia até que o Sr. Xia pediu a poderes superiores que intercedessem por seu amigo. Enquanto isso, a mãe procurou o filho, dizendo que talvez esses fossem os obstáculos que salvariam a vida do Sr. Xia. Mas assim que a maçã atingiu a mão do patife, sua mão ficou imediatamente paralisada. Assim que ele tocou em alguém, ficou imediatamente paralisado. Até mesmo a mãe de Xialia não entendia o que estava acontecendo com ele, e só o rapaz pensava que Xunshu ousava fazer isso com ele. No dia seguinte, uma postagem foi publicada nas redes sociais dizendo que Xiao Bei de Yanshin havia escolhido seu primeiro parceiro, que acabou se tornando um amante, ou seja, o tolo da família Song. Isso foi lido até mesmo por Song Qingping. Ele imediatamente começou a se gabar, pois gostava de ler essas notícias sobre seu oponente. Naquele exato momento, Song Yen apareceu, entendendo que havia algum tipo de bobagem nas notícias desde a manhã. Além disso, Song Qingping não esperava que sua irmã, depois de usar a sorte de Xun Shen, tivesse uma experiência tão ruim em relacionamento. Porque acontece que ele não gosta de mulheres. Essa notícia e o herói só o fizeram rir, pois ele entendeu que se tratava apenas de uma fofoca estúpida. A esposa, por sua vez, entendeu que o marido era extremamente sensível e ficou preocupada com o fato de a família Xia ser muito famosa, e essas fofocas estúpidas poderiam interferir na cooperação deles. De qualquer forma, não há necessidade de se preocupar, pois a fofoca nunca terá necessariamente o que merece. Um momento depois, gritos selvagens foram ouvidos nas proximidades, como se alguém estivesse sentindo uma dor incrível. Não estou entendendo nada. A garota queria descobrir o que era aquele grito de partir o coração, então decidiram dar uma olhada. Ao se aproximarem, viram juntos uma visão muito desagradável, a saber, como a cobra agarrou diretamente Song Qingping, e ele gritou loucamente de dor. A esposa chegou a pensar que o marido era um vidente, porque ele foi capaz de prever que o infrator teria o que merecia. Sorrindo de alegria, o homem pediu à esposa que não tivesse medo e que não olhasse para lá ainda, senão ela ficaria tonta. Quanto às pessoas, Xun Shen fará isso porque agora é o que ele mais gosta de fazer. Com toda a sua força, o herói acertou diretamente a cobra, que não estava longe do inimigo. O golpe foi realmente muito forte, porque o cara queria mandar a cobra para o inferno, e eu usaria um golpe fatal das sombras. Os parentes atônitos viram Song Qingping caído no chão, espancado, e ninguém entendeu o que havia acontecido com ele. Seu irmão imediatamente quis incitar os guardas para que eles lidassem com o personagem principal e o neutralizassem. Na verdade, eles estavam simplesmente difamando uma boa pessoa, e primeiro precisamos ver o que aconteceu. Afinal de contas, a cobra agarrou o irmão deles, e Xun Shen arriscou sua vida e não entendeu o que fez de errado. Ao ver a cobra, o irmão Song King percebeu imediatamente que se tratava da mesma cobra desaparecida. Enquanto implorava ao irmão por um antídoto, Song Kingpin gritava e tremia de dor. Dizia que não podia mais suportar. O irmão imediatamente ordenou que esse homem fosse carregado para dentro de casa para ajudá-lo lá. A garota, por sua vez, não entendia por que deveria levar o Song Ximping para dentro de casa se ele precisava ser levado ao hospital e, aparentemente, havia algum tipo de remédio milagroso na casa do tio, pensou o herói. Algum tempo depois, os eventos continuaram a ocorrer na casa de Song Myun. Song Xinga literalmente chorou porque sua cobra foi destruída, pois ele a havia domado por muitos anos. Era realmente uma cobra rara que só ouvia. O tio também decidiu dar-lhes a boa notícia porque seu irmão mais velho, Xing Long, havia cortejado uma das filhas de Huang e eles precisavam urgentemente ver o chefe da família Huang. Para os irmãos, isso foi realmente surpreendente. Como a família Huang era uma das famílias mais influentes de Chongqing, na próxima vez que encontrassem a filha de Huang, eles poderiam chamá-la de noiva. Mas Song Xian só pensava em se casar com a família Yi. Mas seus sonhos não estavam destinados a se tornar realidade, pois eles precisavam se aproximar da família mais influente da cidade. Com o apoio da família Huang, seu tio poderia se tornar o chefe dessa família. Enquanto isso, os eventos continuavam a ocorrer na família mais poderosa de Chongqing, ou seja, a casa da família Huang. O chefe da família Huang, Huang Jianggong,
escolheu pergaminhos de caligrafia para a cerimônia. Transcrições fornecidas porque ele ainda tinha que estudar e estudar, mas na verdade esses hieróglifos foram escritos para ele por mestres, e participar da competição não é uma tarefa fácil. Huang Jiangun também pediu ao neto que retirasse as outras obras, pois ele não queria nem olhar para as outras caligrafias. Enquanto examinava o trabalho de Bong Huang, ele descobriu um nome familiar. No fim das contas, um dos pergaminhos estava assinado com o nome da família Song, Xunshen. O patife imediatamente quis dar uma olhada na comitiva, e pensou que não esperava que você fosse um ignorante que sabe escrever, e que seu máximo fosse um pouco de magia. Embora estivesse mal assinado, o cara ainda queria dar uma olhada nessa criação vergonhosa. Assim que Bong Huang pegou o pergaminho, ele ficou simplesmente atônito, pois não esperava ver algo assim. Seu avô viu imediatamente a reação do rapaz e também quis dar uma olhada no pergaminho. Ao ver um pedaço de caligrafia, o idoso imediatamente perguntou de quem era a caligrafia. Pegando o pergaminho em suas mãos, Huang Jiangun percebeu que essa é a forma, e esse conteúdo é o que ele realmente gosta. Era isso que ele estava procurando, e é por isso que essa caligrafia em particular estará na cerimônia. O neto claramente não gostou disso, pois seu avô havia dito anteriormente que queria usar sua caligrafia. O avô, encantado, apenas respondeu que não, que essa caligrafia reflete totalmente tudo o que ele gostaria de dizer, e que seu neto ainda precisa aprender e aprender. Não querendo ouvir isso, Bong Huang gritou que, se o avô não acreditava nele, então que olhasse para essa assinatura desajeitada abaixo. E, de qualquer forma, não foi ele quem escreveu tudo sozinho, mas alguém o ajudou. De qualquer forma, o ancião entendeu que não se deve esquecer que os mais dignos são sempre escolhidos para a cerimônia, e não importa que tipo de pessoa ele seja, o mais importante são suas habilidades. Sua caligrafia é muito profunda. Tremendo de raiva, o jovem admitiu que estava errado, embora quisesse esperar até a abertura da cerimônia para trazer Xunshen e contar a verdade a todo, porque, na frente de toda a cidade, ele seria desonrado para sempre dessa forma. Algum tempo depois, os eventos continuaram a acontecer no hospital, e a mãe disse a Xiaolian que ninguém na cidade sabia como tratá-lo, e que ele deveria ser paciente por mais algum tempo. O pai encontrou contatos do melhor médico em outra cidade, e é urgente transferi-lo para outro hospital. Assim que a mãe tocou a mão do filho, ela voltou a ficar completamente paralisada. O rapaz acreditava que nenhum médico o ajudaria, e era necessário que Xunshen viesse. Ao ouvir essa resposta, a mãe ficou chocada, pois achava que o rapaz queria se vingar de Xunshen, e seu filho não deveria se preocupar, pois ontem ela pediu que as pessoas soubessem do relacionamento dele com Xia. E só precisamos esperar que a família Xia fique com raiva e rompa o contrato com a família Song. Sentindo fortes dores, Xiaolian pediu à sua mãe que descobrisse com Xunshen como fazê-lo voltar a si. Então acho que estou apenas no processo de ir ao encontro de sua esposa. Na verdade, Xiaolian ligou e queria perguntar a Shen se ele sabia como neutralizar o veneno da cobra. Percebendo que se tratava de seu inimigo, o herói imediatamente se lembrou de que foi seu pessoal que o cercou no Bar Tianyao à noite, e depois disso era impossível ligar e perguntar sobre a salvação do veneno da cobra. No último momento, o canalha conseguiu exclamar para que Shen ouvisse, porque se ele ajudasse com o antídoto, o cara prometeu que esqueceria tudo, e Hongdong também não o incomodaria mais. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.